Fala galera, mais um episódio de podcast com empresários relevantes, incríveis, com histórias transformadoras e hoje eu tô aqui com um cara incrível, colaborativo, muitos anos no mercado, que eu tenho de idade, ele tem de negócio. Então ele tem muito para compartilhar, meu amigo, meu mentorado, tá no nosso grupo do Move a Pro, então Marcelão, Chili's Hot Dog. Isso aí, brother. Cara, Marcelão é incrível, galera. Aproveite esse podcast porque eu vou tentar extrair dele o máximo que eu conseguir para você ouvinte curtir o nosso bate-papo, porque eu sei que ele tem muito para agregar. Marcelão, uma honra, mano, ter você aqui. Obrigado. Eu sei que você é um querido, você gosta muito de produção de conteúdo, né? Então acho que você tá se sentindo confortável aqui. Sim. E vamos bater um bate-papo. Conta pra galera um pouco da sua história, do Chili's, como que começou. São 34 anos, né? Tem bastante história. Tem bastante coisa aí, muita coisa legal, cara. Mas conta aí, vamos lá. Quero ouvir. Bom, cara, a gente começou com cachorro-quente, foi meu pai, na verdade, em 1991. Ele trabalhava numa empresa de material de construção, saiu e ele queria tocar um negócio próprio. Ele já tinha feito algumas coisas da vida dele, que ele aprendeu algumas coisas, não deu certo. E eu até lembro quando eu era pequeno, eu tinha uns 10 para os 11 anos, a gente foi comprar um carrinho de cachorro-quente, meu pai não tinha carro, pegou um ônibus, foi lá no Nova Europa, foi no fundo de uma casa, tinha um carrinho lá abandonado, pequenininho e tal, meu pai falou, isso aí. Na época, não era nem real ainda, cara, era cruzeiro, sei lá. Você tinha quantos anos nessa época aí? 11 anos. 11. 10 para 11 anos. E eu tava acompanhando ele nessa pegada, né? E naquela época não tinha cartão nem nada. Eu lembro que meu pai tinha uma mochilinha de couro, o dinheiro tava todo ali. Eu lembro de ele pagar o carrinho, combinar lá o cara entregar. Aí meu pai começou no dia 2 de fevereiro de 1991. E ele começou querendo vender cachorro-quente em porta de baile, sabe? Ele não tinha carro, então ele levava esse carrinho de cachorro-quente empurrando na rua, sabe? É no Clube Regatas, ele ia lá pro Clube Regatas, era pro clube não sei da onde, ele ia empurrando não sei aonde. Aí ele viu aquela canseira, ele já tinha uma certa idade, não tinha engate? Tipo, não tinha carro, a gente não tinha veículo. Todo lugar, então, ia empurrando mesmo. Empurrando na mão mesmo, no braço, sabe? E onde era, onde guardava? Ele sempre guardava atrás de um posto de gasolina. Mas o bairro? Era lá na Vila Nova. Então o Cambuí ali era uma distancinha pra ir empurrando. Nossa, cara, você imagina, descer a Avenida Brasil e tal. Caramba. Vira e mexe, às vezes ele conseguia um amigo que tinha uma Kombi, alguma coisa pra ir pra um lugar mais longe, mas era só pra ir, pra voltar tinha que voltar empurrando. Uhum. Aí ele pegou e um dia chegou pro cara do posto e falou assim, cara, eu já tô cansado de empurrar esse carrinho aqui, eu posso montar o cachorro-quente aqui na frente do posto? Eu falei, pode, né? Trocou uma ideia com o cara deixou. E bem no começo, assim, como ele não entendia nada do negócio, ele queria entender qual que era o período que mais vendia. E eu lembro dessa história assim, porque ele ficou 3 dias fora de casa. Minha mãe até ficou meio irritada, brava lá, que ele sumiu 3 dias. E ele ficou 3 dias consecutivos, girando 24 horas, para entender qual que era o horário que vendia mais, cara. E ele vendeu um cachorro-quente só em 3 dias, aberto 24 horas. Caramba. Aí eu lembro que ele chegou em casa e ele dormiu uns 2 dias seguidos, assim, sabe? Quebrado e cansado. E assim ele foi seguindo, né, a trajetória dele na avenida, onde ele começou a trabalhar ali na Avenida Brasil, que é bem perto de onde a gente já trabalha hoje. Tinham 9 carrinhos de cachorro-quente. Caramba, muita concorrência então. Cara, era um negócio assim, cada esquina tinha um. E era tudo muito parecido, tudo muito igual. Era um cachorro-quentezinho simples, todo mundo com carrinho pequeno e tal, né? E se você trabalhava com ele no carrinho, você ajudava? Nessa época ainda não. Ajudava mais em casa, numa produção, estudava, né? Era pequeno e tal. Uhum. Eu tentava fazer cachorro-quente, mas não tinha nem altura para alcançar a produção. Uhum. Aí em casa teve uma vez uma reunião de final de semana e juntaram os familiares e falaram assim, vamos bolar algumas coisas diferentes aqui para colocar no cachorro-quente. Aí meu pai bolou um molho tártaro que ele aprendeu num restaurante que ele trabalhava lá em Piracicaba. Nessa época aí a galera valorizava receitas assim, né? Porque não tinha internet para buscar. Não tinha, cara. Aí meu pai fez um molho tártaro caseiro que era uma coisa divina, cara. Ele assava a berinjela no fogo, o limão tinha que ser o limão galego, sabe? E ele era totalmente artesanal, não usava nada de maquinário. Uhum. E acontecia alguns momentos daquela maionese desandar, cara. Nossa, ele ficava irritado, jogava a maionese no teto, sabe? Eu lembro que tinha época que, assim, demorava mais de 15, 20 minutos pra sair a maionese, não tinha que sair de perto dele, porque alguma irritado. coisa ia acontecer, velho. Tinha maionese que voava na parede. Caramba. Porque ele ia lá batendo devagarzinho, colocando óleo, colocando berinjela, aí ficava aquele mousse bonito. Eu falei, nossa, vamos trabalhar. Aí, quando desandava, cara, nossa, aquilo ali voava pra algum lugar.
Aí foi, cara. Só que assim, naquela época, como a gente não tinha carro e tinha Avenida Imperatriz que a gente subia para levar os insumos para ele trabalhar, né? Ele subia mais cedo, montava o carrinho e a gente carregava tudo num carrinho de feira, cara. Eu era pequeno, meu irmão também, e a gente subia com o carrinho de feira, empilhava os insumos assim e a gente subia. Nessa época aí ali na Brasil, eu sei que não existia ali na Brasil, mas em Campinas já existia Mac, essas coisas ou nada? Tinha só um McDonald's na Norte Sul Ah. e só tinha o Shopping Guatemi, não tinha tantos shoppings. Mas aí tinha muito desses autolanches, né? Tipo, Gordão já existia? Lanchão? Não tinha Gordão, lanchão ainda também acho que nem existia também. Se existia era muito pequeno. Mas eu lembro que na época, assim, o que chamava a atenção era o McDonald's da Norte Sul. Eu acho que tinha no Shopping Guatemi, tinha um também. E tinha o Jack on the Box. Jack on the Box. Ficava na Avenida Brasil com Barão de Itapura. Uhum. Era no Habib's ali, mais ou menos? Onde era o Habib's. Onde era o Habib's? Onde era o Habib's, chamava Jack on the Box. E era um sucesso lá, cara. Só que os pequenininhos, né, apanhavam. Eu lembro que o velho começou a colocar batata palha, fez cachorro-quente com camarão na época, fez algumas diferenças lá e em muito pouco tempo ele ficou único na avenida, sabe? E começou a dar movimento, começou a crescer, começou a vender muito. Naquela época já era o que é hoje, de purê, batata palha, salsicha e vinagrete. Tinha ali não tinha um catupiry ainda, eu acho que tinha um catupiry, mas era caseiro também. Uhum. A gente fazia muita coisa, era maionese caseira, batata palha a gente fazia em casa. O milho, a gente cozinhava o milho, sabugava o milho também. Era o dia inteiro. Outro tempo. Mano, era uma produção inteira. Não tinha maquinário pra você fazer nada, não tinha descascador de batata, sabe? Era um negócio extremamente braçal. Começava às 7, 8 horas da manhã e ia até 1 hora da manhã, porque comprava, produzia e vendia. Era pauleira. E assim, em muito pouco tempo, ele ficou sozinho na avenida e muita venda, ia até 5 horas da manhã. Isso era muito gostoso, era muito sadio, né? E ele falou assim, pô, eu vou montar um segundo ponto. Que ele estava muito de olho no Balão do Timbola. Tinha o Baianos Dog, que também, na época, tinha 12 carrinhos de cachorro-quente na cidade, e já estava num momento que eles estavam declinando. Meu pai conseguiu comprar aquele ponto, que onde hoje tem o McDonald's, né? E ele pegou e arrendou o primeiro ponto, né? O primeiro é onde você está hoje. Então lá em cima, só que era uma distância curta, né? Era uma distância curta, só que ele tinha olhos ali pro balão, porque ali a gente ficava muito escondido, era o final da avenida, sabe? Uhum. Praticamente... Naquela época, era o final do bairro, não tinha nada lá para baixo, sabe? Tinha mais Santa Mônica, São Marcos e tal, e não agregava muita clientela dali. E ali onde ele estava no Balão do Timor... Dá menos de 1 quilômetro ali, né? Dá uns 800 metros. Uns 800 metros. E ali ele conseguiu... Ele queria sair desse negócio de ficar empurrando o carrinho toda hora, guardando atrás do posto, e já tinha um trailerzinho fixo. Tinha uma geladeira. Isso aí pra gente era um sonho, cara. Ter um refrigerante já gelado, não ter que colocar gelo ali para poder vender. E... vamos trabalhar, né? Começamos a trabalhar e tal, aí eu fui crescendo, 14, 15, 16 anos, a gente tinha alguns conflitos, né? Que eu queria fazer alguma coisa de um jeito, ele falava, não faz desse jeito que não vai dar certo, do meu jeito tá dando certo, vamos ficar. Aí eu falava, porra, velho, vamos colocar uma mesinha pro cliente sentar. Eu falei, que mesinha nada, o cliente tem que comer e ir embora. Não tinha estrutura nenhuma, cara. Era abrir, fazer os lanches, o pessoal comia em pé. E nessa época entrega zero. Zero, esquece. Não tinha motoboy, não tinha nada. Imagina. Não tinha entrega, não tinha delivery, não passava cartão, era tudo no dinheiro, cara. Caramba, era um negócio muito louco, cara. Assim, e lotava. Eu lembro que eu chegava de madrugada em casa, meu pai com um tufo de grana assim no bolso, cara, eu falava, meu Deus, velho, quanto dinheiro, né? Você lembra mais ou menos o número de lanche nessa época? Cara, eu acho que vendia uns 300 cachorro-quente por dia, cara. Era muito assustador, porque... ia meu pai, ia eu, ia meu irmão, ia um tio, uma tia, ia 2 primos, ia minha mãe, ia a família toda para trabalhar, para fazer dar conta da demanda, né? Uhum. Só que começou a ficar cansativo, e a galera da família foi saindo fora. E meu pai, a gente não entendia nada de gestão de empresa, a gente entendia de fazer receita boa e cachorro-quente gostoso. Chegou uma época que meu pai estava trabalhando sozinho, até eu mesmo saí, fui trabalhar numa empresa, né? A gente fiquei uns 2 anos fora, e ele trabalhando lá, chegou uma hora, eu falei assim, vou lá ver meu velho como é que ele tava, né? Isso, acho que foi em 98 e tal, 99. E ele tava mal de saúde, cara. Ele tinha passado mal até trabalhando lá, tava todo pálido e tal. Eu falei assim, porra, Magá, o que tá acontecendo, né? Ele falou, pô, não tô aguentando, né? Toca isso aqui pra mim. Eu falei, pô, eu toco, mas deixa eu fazer do meu jeito. Ele falou, faz, né? Aí eu já chamei um vizinho meu, naquela época a gente não tinha carro, meu pai tinha uma Brasília já que tava muito ruim de andar. A Brasília era velha, não tinha assoalho, sabe? Você andava assim, você via aqueles buracos no chão, quando passava assim na chuva, molhava tudo dentro.
Eu lembro de uma situação que eu tava indo com a Brasília, ela não passava de 60 por hora. A gente tava passando numa avenida, assim, eu dirigindo ela, voltando do Ceasa, cara, passou uns amigos meus de moto, olhando assim, o Marcelo lá. Aquilo eu falei, seu filho da mãe, espera pra vocês verem. Aí eu cheguei, peguei a Brasília, carreguei o carro para poder trabalhar no Dog, né? No meio do caminho, a Brasília quebrou, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Cheio de Tem que produto abrir no o cachorro quente, cara. Aí passou um santo abençoado lá, perguntou, precisa de ajuda? Eu falei, preciso sim, cara, eu vou abrir um cachorro quente. Carrega tudo aí, vamos embora. Abrimos o cachorro quente. E eu tinha um vizinho meu, cara, que era o Seu Pimenta, tinha uma oficina mecânica, ele tinha uma Fiorino. E eu cheguei, o filho dele estava trabalhando comigo, o Seu Pimenta falou assim, pô, quer usar a Fiorino emprestada? Eu falei, pô, eu preciso dela, né, para trabalhar. Eu falei, eu chego do trabalho 5 horas, você pega a Fiorino, carrega, vai trabalhar. Aí eu trabalhava até 3 da manhã, descarregava tudo, tinha que lavar a Fiorino inteira, 3, 4 horas da manhã eu lavava a Fiorino para não ficar com cheiro de comida, secava ela por dentro e por fora e devolvia pro Seu Pimenta. Com uns 4 meses eu cheguei pro Seu Pimenta e falei, Seu Pimenta, eu não aguento mais lavar carro de madrugada não, velho. Me vende esse carro. Todo dia. Ele falou assim, eu vendo, né? Eu lembro até hoje, era R$6.500. Eu falei, tem 3 mil em dinheiro, o senhor pica em 500 por mês? Ele falou, pô, tá feito o negócio. Cara, mas eu fiquei numa alegria, cara, quando eu tinha mais que lavar o carro 3, 4 horas da manhã. Eu ia dormir todo molhado, ensopado. Aí comprei a Fiorino e começamos a trabalhar, né? Aí meu pai queria voltar a trabalhar, ele já estava melhor, já estava recuperado. Eu falei assim, eu vou voltar a trabalhar. Aí ele começou a mexer, eu falava assim, pô, o que eu posso fazer para meu pai não trabalhar, né? Aí no dia seguinte que meu pai arrumava alguma coisa para trabalhar, eu colocava um funcionário para ajudar. Aí você já tinha quantos anos? Isso aí foi em 2000, 2001, né, cara? Eu tava com uns 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Aí meu pai vinha trabalhar, eu botava um funcionário para fazer aquilo que ele queria fazer. Aí comecei a colocar umas mesinhas, né? Nessa época vocês estavam com os 2 pontos já, o Timbó. Não, naquela época, o primeiro ponto a gente acabou fechando, que meu pai arrendou para uns caras para poder vender cachorro-quente. Meu pai queria também ajudar as pessoas e tal, e veio 2 caras lá para alugar o ponto. E era estranho, cara, porque os caras vinham do tênis, jogava tênis, era sócio de clube bom, para vender cachorro-quente, a gente tava meio desconfiado, né, cara? Aí os caras estavam vendendo umas coisas ilícitas lá no ponto, sabe? Aí chegou quase e perdeu o ponto, os caras foram presos, tudo. Meu pai desistiu de arrendar, porque falou, pô, posso perder esse ponto aí, porque tava no nome dele, era o grande responsável, e a gente estava num ponto só. Só que nesse meio do caminho, aonde a gente estava trabalhando, era um terreno abandonado, veio o McDonald's. Meu pai estava trabalhando nessa época com a gente ali, e a gente ficou muito preocupado o que ia acontecer, né? Porque, porra, chegar o Mac ali, a gente tá na calçada do Mac, eles vão querer... É naquela casinha de madeira que tem na frente do Mac. Isso, que hoje já é um container. Antes da casinha de madeira era um quiosquinho de fibra, sabe? Super simplesinho e tal. Que aí era seus. Era nosso. E veio o McDonald's, fizeram algumas propostas de negociação de compra, mas acabou não fechando um acordo, né? Eles queriam pagar muito barato, meu pai queria um valor mais caro e tal. E não fechou, mas pegou uma amizade com a galera do McDonald's. Aí, né, meu pai, muito conversador e tal, pegou amizade e falou, fica aí, né? E aí, cara, a gente viu que como o McDonald's chegou e estava muito bonito, trouxe iluminação, trouxe um estacionamento, a gente tava com um carro, um trailerzinho de ferro feio e tal, e a gente foi lá e montou um chalezinho de madeira super bonito, super aconchegante, né? Bem, nossa, acompanhando o concorrente ali do lado que falou, pô, o cara tá chegando aqui, vai engolir a gente. Só que a gente já vendia muito bem, a gente tinha mais de 25 meses na calçada. E outro produto também, gostoso, né? Um produto totalmente diferente. Só que chegou uma época, cara, que o negócio estava tão legal, tão gostoso, que a gente começou a entender que, poxa, precisava colocar um uniforme, a gente não tinha, precisava melhorar o cardápio, que a gente não tinha, precisava colocar mais algumas opções para o cliente de variação, porque a gente começou a entender que o nosso cliente era muito família, a gente não tinha um cachorro-quente para criança, a gente já não tinha um cachorro-quente para mulher, que era menor, a gente sempre servia um cachorro-quente grande. E a gente começou a adaptar isso, colocar no cardápio uma coisa mais seletiva. E aí, cara, muito rápido assim, o dono do McDonald's lá, que era o seu Joaquim, ele chegava lá no cachorro-quente e falava assim, preciso de uma ajuda sua, cara. Eu falei, o que foi? Ele falou, meu estacionamento tá lotado, minha loja tá vazia. E vocês estão lotados aqui, né? Ou seja, todos os nossos clientes estavam usando o estacionamento do Mac, cara. Putz. Isso foi um negócio que, poxa, a gente ficava meio sem jeito, né? Como é que a gente vai fazer, né? Mas chegava pra galera, o pessoal tirava o carro, mas daqui a pouco, dava meia hora, chegava um monte de cliente e lotava o estacionamento do Mac de novo. E aí começou a chamar muita atenção esse movimento, porque estava num balão do Timbó, o Timbó ainda, né?
tinha uma fonte bonita lá que eu fui lá e adotei a fonte, fiz ela funcionar, reformei o motor, reformei a parte elétrica dela, ficou super bonito. Começou a ter ensaio de noivas lá quando ia fazer casamento, o pessoal ia lá tirar foto, então virou um point ali, que era um movimento muito gostoso. E aí o pessoal de faculdade, de marketing, queria fazer o TCC da nossa história, porque que um cachorro-quente local estava vendendo mais do que uma potência mundial, né? Porque chamava muito essa atenção, se olhar o Mac vazio e a gente lotado, né? Lotado. Caramba. O negócio era muito gostoso. E tinha um posto de gasolina na frente, ficava o estacionamento do Mac lotado, o posto de gasolina inteiro cheio de carro, que os frentistas eram amigos nossos, eles deixavam só uma fileira para o carro entrar, abastecer e sair. O resto era tudo carro estacionado comendo cachorro quente, cara. Caramba, velho. Era muito gostoso. Porque era Isso hoje em dia com a internet ia explodir, hein? Meu Deus do Hot céu. dog Não, na frente do Mac. A gente fica imaginando o que aconteceria naquela época se a gente tivesse Essa celular para internet, registrar tudo, caramba, cara. velho. Era demais, cara. Caramba. Era demais. Aí vinha o prefeito de Hortolândia comer cachorro quente com a família, vinha o prefeito de Serra Negra, sabe? Vinha uma galera bacana para sentar na calçada e comer cachorro quente, porque era um clima muito família, era muito gostoso. E você vê a cultura, né? Como o campineiro tem cultura de hot dog ali, calçada e... Caramba. E era uma propaganda que vinha de boca a boca. A gente não fazia nada de nenhuma divulgação, nenhum marketing, era só boca a boca. Mas o que tinha de opção de marketing nessa época aí? Era outdoor, algumas revistas Que é caro, locais. né? Era caro. Era caro. Ou você divulgava no jornal, ou fazia panfletagem, que era muito forte fazer panfletagem, e outdoor. Ou rádio. Rádio também era uma opção que o pessoal fazia bastante. Mas tudo muito caro. Era tudo muito inacessível, cara. Era uma coisa muito monstruosa, porque a gente estava fazendo e a gente via que não tinha necessidade, né? Sim. Só que chegou uma hora que começou a incomodar muito o McDonald's, começou a incomodar muito os vizinhos, porque a gente não tinha controle daquela demanda grande. E a gente pegou e alugou uma casa do outro lado do balão. A gente tinha uma reserva financeira, a gente gastou 100% da reserva financeira e transformou aquela casa num espaço para atender os mesmos clientes que a gente atendia todos os dias, que era uma base de 400, 500 cachorro-quentes por dia, nessa casa. Eu falei assim, vamos dar mais comodidade para os clientes, mais espaço para estacionar, sem ficar mais implicando com os nossos vizinhos. A gente tinha um problema com alguns vizinhos de moradia da rua lá. A gente chegou até a sair na porrada, os que vieram para cima, porque estavam incomodados, porque não tinha banheiro. Chegava aquele volume de cliente na madrugada, ia fazer xixi e mijava tudo na frente da casa dos clientes, dos vizinhos. Os vizinhos ficavam com razão, até incomodado. Só que quando a gente mudou para casa, cara, a gente tinha espaço para 200 pessoas sentadas, tinha estacionamento, Grande. ficou um visual bonito. Era enorme, cara, porque eu peguei uma casa, peguei a casa do fundo e peguei a casa do fundo da rua do vizinho. Eu peguei 3 imóveis, reformei inteiro, coloquei banheiro. Nossa, isso lá no Timbó ainda. No Timbó. Onde era? O que é hoje lá? É Mag Dog. Ah, antigamente onde é o a gente Mag? chamava Mag Dog, né? Porque é da nossa família Magalhães. Aham. E aí, cara, eu pensei assim, a gente só vai atender os nossos clientes Não, que a gente já peraí. tem. Então o Mag Dog vem de Marcelo Magalhães? É, do meu pai, que é conhecido como Magalhães. Então vocês fundaram o Mag Dog e depois passaram e ficaram só com o Tiles. A gente vendeu o Mag Dog em 2009. Vamos chegar lá, tá bom. vamos Beleza, chegar lá. aí chegou Aí naquela casa. Chegou naquela casa, reformamos a praça, reformei a fonte. Eu fui na prefeitura até falar com o pessoal, como é que eu faço para adotar essa fonte? Falei, tem que falar não sei com quem, falar não sei aonde, tem que conversar com não sei tanto, mandar um documento, fazer uma carta. Eu falei, cara, tá muito difícil isso aqui. Cara, eu tô lembrando que a casinha de madeira era Mag Dog, né? Já era tô Mag lembrando Dog. que era Mag Dog lá, é verdade. Lá era muito gostoso, cara. Era muito legal lá. E eu cheguei na fonte lá e falei assim, olhei, tinha um cadeado só travando lá para ter acesso aos motor. Fui lá, estourei o cadeado, botei um cadeado novo, tirei os motor, mandei arrumar, fiz a fonte funcionar e ficou a fonte funcionando. O Mag Dog já inaugurando na casa nova. Eu falei assim, vamos atender a clientela que a gente atende. Cara, veio uma demanda absurda de gente, que a gente passou de 6 funcionários para 55 funcionários. Meu Deus. A gente vendia 800 cachorro-quentes por dia, de segunda a segunda, e ia embora mais de 200, 300 pessoas, porque não tinha espaço para colocar gente, cara. Caramba, Era um negócio astronômico, cara. Só que aí a gente não sabia fazer gestão da empresa, a gente sabia fazer cachorro-quente gostoso, cara. Sim. Aí E seu pai tava junto ainda? Meu pai já tinha desistido já. Então era você que tava na frente do toque. Ele já tinha desistido porque ele falava. No começo ele falava assim, por que você vai pôr funcionário? Não precisa. Ele criticava o funcionário derrubava uma lata de milho. Ele falava, tá vendo? Essa merda aí, ó. Eu falei, calma, a gente tá aprendendo. Gestão. Mano, era zero gestão. Nessa época, assim, ainda na transição, quando o funcionário errava um lanche, tomava um chute na canela, cara. Eu falava assim, pô, não é assim que você faz cachorro quente, seu danado.
Aí o cliente pediu um cachorro-quente sem mostarda, o cara ia lá e botava mostarda. O cliente vinha, reclamava e por trás do balcão eu tum na canela do funcionário. O funcionário, eu não vou errar mais, se errar, você toma um bicudo de novo. Outros tempos, né, velho? Cara, era outros tempos, velho. Mas ninguém queria trampar do meu lado ali, porque tomava bicudo se errasse o lanche, cara. Caramba, mas... Mas aí foi um fenômeno, cara. Quando a gente começou a vender muito, eu comecei a ter um estresse muito pesado. Eu nem entendi o que era isso. Eu ia te perguntar isso, como que foi esse salto de gerir 6 para 55? Foi muito foda, cara. Eu imagino. Eu tive um burnout nessa época. Aí a gente começou com o sistema de delivery. Eu tinha 7 motoboy e mais alguns freelancers para dar conta. Que a gente abria a casa às 6 horas da tarde, 6h30, a gente já tinha assim, uns 80 pedidos, cara. Era um negócio muito telefone. Louco. Era no telefone, cara. Nossa. Telefone. Cara, e o atendente do telefone, meu, quase surtava, porque tava atendendo um telefone e no fundo ficava que tinha outra ligação. Aí você tinha que desligar rapidinho para atender outra ligação. E, cara, era muito louco, porque o movimento na casa não tinha no começo da noite, né? Mas o delivery bombava. Eu fico pensando no telefone, tipo assim, sem comprovação de pagamento, sem rastreio, sem nada, sem GPS, sem nada. Tipo assim, o boy saía na confiança. Era tudo manual. Você tomava trote dos caras fazer golpe, tipo, nossa de ligar, pedir dog e era endereço errado, essas coisas? Mas demais. Nossa, velho, outros tempos. Não, os caras ligavam pra dar trote mesmo. Tem cachorro quente aí? Qual que é o tamanho da salsicha, sabe? Os caras ficavam zoando, cara. Tinha nem o que fazer, sabe? Ai, caramba. Não, e o problema é como você não tinha controle, você vendia muito, você não tinha. E o pessoal reclamava, cara. Ó, o dog não chegou. Cadê meu cachorro quente? Você fala, cara, como é que eu vou falar com o motoboy? O telefone não parava de tocar. O boy. Sem GPS. Sem GPS, com o celular, tudo era meio que perdido, cara. Mas ia, né? Acontecia. Aí teve uma vez que foi num sábado, tava chovendo, eu tinha 8 motoboy e 3 freelance. E era 6h30 da tarde, a gente tinha umas 50 entregas lá, parada, e não tinha chegado nenhum motoboy, cara. Já tava no nível de estresse meio alto, assim. Aí eu lembro que chegou um motoboy, e esse motoboy chegou bêbado, que nem uma vaca velha, cara. Aí ele olhou assim pra mim e falou, eu quero o dobro da paga, senão eu não faço as entregas. Nessa hora, velho, me deu um surto de choro, cara. Eu comecei a chorar, assim, soluçar, assim, parecia uma criança. Eu não entendia o que estava acontecendo, cara, porque eu tava ali para fazer o meu trabalho, né, e ninguém chegava para trabalhar, e eu comecei... Aí o motoboy vem e me abraçou. Não, Marcelo, é brincadeira, velho. Eu faço as entregas pra você, não vou comprar mais nada de acional. Eu falei, some daqui você, seu filho. Oi, Marcelo, isso aí você tinha o quê, uns 25? É, tinha 25 anos. Novão, velho, 55 funcionários. Só que eu lembro, cara, que eu tinha uma força tão grande de vontade de trabalhar, que eu acordava sexta-feira, 6h30 da manhã, eu ia dormir segunda-feira à noite só. Eu varava todos os dias sem dormir, porque eu tinha uma grande vontade de fazer o negócio dar certo. E é prazeroso com cliente cheio, casa cheia, né? Vender, tesão, né? Cara. A gente tem um molinho de ervas que eu fazia lá, a gente fazia uns 30 litros por semana que a gente colocava nas mesas, o pessoal comia aquilo ali, sabe? E falava que era a coisa mais gostosa do mundo, sabe? O cachorro quente, você via famílias chegando. A gente tinha um público de igreja que a galera da igreja inteira, assim, 60, 70 pessoas, para ficar lá batendo papo, conversando naquele momento gostoso, cara. Então isso pagava tudo, cara. Cara, minha época de adolescente na igreja, eu sempre frequentei nas áreas central, né? Sim. A gente ia a pé, velho. Ia lá? Pós-culto, o culto era 6, acabava 8, a gente subia ali a José Paulino, até o final, Barão de Itapura, subia a Timó. Era muito sadio. Cara, várias vezes, velho. Aí foi muito louco. Aquela época era muito boa, cara. Só que eu trabalhava 17, 18, 20 horas num dia lá, para poder dar conta da demanda. Mesmo com tudo isso de funcionário. Mesmo com tudo isso, porque eu não sabia fazer gestão de funcionário, né, cara? Eu achava... Você nem sabia quem tá produzindo, quem não tava... Tinha um controle de produção, mas eu queria participar de tudo. Desde a compra, do contato com o fornecedor, a produção de todos os insumos eu participava. A gente tinha 4 cozinheiras, 3, 4 cozinheiras que faziam a parte mais pesada, que era picar, descascar, né? Nessa época já tinha mais maquinário, mas eu queria participar de todo o processo. Um molho de tomate, eu que tinha que fazer. Todas as receitas eu queria estar dando um pitaquinho, mexendo. Então, na hora de fazer cachorro-quente, a gente tinha 8 dogueiros fazendo cachorro-quente e, ao mesmo tempo, a gente tinha ainda 30, 40 minutos de espera para sair o lanche da pessoa. Então, quando eu entrava ali, cara, eu queria antecipar esse tempo, eu queria agilizar esse tempo, porque eu achava um tempo muito demorado, mas é porque a demanda era muito grande, cara.
Era muito grande. Só que chegou em 2009, meu irmão era meu sócio, né? A gente tinha muitos conflitos, porque ele cuidava da parte financeira, da parte administrativa, e eu cuidava da parte operacional. Mais velho ou mais novo? Ele é 2 anos mais novo. Ele é mais novo. Só que a gente tinha muito conflito, porque ao mesmo tempo, cara, que tava girando e acontecendo, não sobrava grana. O negócio não tava monetizando, sabe? Pô, mas estamos vendendo tanto, mas cadê o dinheiro, né? E isso foi me desgastando com o tempo, porque eu já estava namorando, já estava fazendo plano de casamento. Falei, pô, mas eu não consigo comprar um carro, não consigo melhorar minha situação, não consigo comprar um imóvel para eu casar, para eu ir bem na vida. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Em 2009, eu saí, vendi minha parte pro meu irmão. Meu irmão, depois ele também descurtiu e acabou vendendo para uma outra pessoa, que era o André, uma pessoa que veio de uma multinacional, pegou o negócio e fez acontecer. Já tinha 25 anos de história. Hoje tá lá é o André ainda, que tá no Magdog. Ele já passou para frente. Já passou? Ele já passou pros funcionários. Já. É mesmo? Caramba. Surtou, né, velho? Doideira. O cara veio de uma multinacional que tem capital para fazer tudo. Aí você vai montar uma lanchonete, você depende do capital que entra para girar, você não tem grana para poder fazer as coisas. Esse cara não né? tem estômago, né? Não. Eu achei estranho, porque o cara comprou uma empresa que na época tinha 25 anos, e a primeira coisa que ele fez quando a gente entregou, a gente não, meu irmão que vendeu, a primeira coisa que ele fez foi mudar todas as receitas, mudar todo o cardápio, mudar todo o sistema de atendimento. Eu falei, pô, se o cara já comprou uma empresa com 25 anos funcionando, pra que mudar tudo, né? Sim. Mas deixa a pessoa aprender. Eu já estava desvinculado, eu falei, vou arrumar um emprego. Aí eu fui trabalhar numa empresa na área de treinamento e desenvolvimento. Aí, cara, eu fui ser CLT. Não, mas peraí, Marcelo, vamos aprofundar aqui nessa virada de chave, Sim. Porque tem um momento aqui em que se tornou desprazeroso. Porque tem um momento que é prazeroso, lotado, 800 dogs, 50 funcionários, pô, que você tava trampando 20 horas dia, que você tava feliz. Sim. Onde que foi essa virada de chave por querer sair do negócio? Eu via que a empresa estava ficando boa, rica, sustentável para ela, e a gente não. A gente não estava conseguindo acompanhar. Então a falta de retirada ali para sua pessoa física foi a que foi te desmotivando. Meus funcionários estavam conseguindo conquistar coisas que a gente não conseguia. Meu funcionário estava andando com um carro novo e comprando casa para morar, e eu ali passando um puta de um perrengue danado. E outro, o cara tinha um horário para trás para sair, a gente não tinha. Só que trabalhava mais e ganhava menos. Muito. Com muito mais risco e responsabilidade. Foi aí que eu comecei a entender, pô, tem alguma coisa errada. Eu estou despejando muita força, sem direção, que a nossa intenção era fazer cachorro-quente bem feito e atender bem o cliente. Essa é a nossa visão. Falei, pô, se a gente fizer isso, o resto é consequência. Mas não era, a gente não estava conseguindo vencer, né? Toda aquela grana que a gente conquistou numa barraquinha pequena, com 4 funcionários, a gente gastou 100% para poder ir para um local novo, achando que ia atender melhor. A gente atendeu bem e tudo mais, só que a gente não estava conseguindo ter o retorno, né? O payback que hoje em dia se fala, né? Você conseguia ter mais retirada na casinha de madeira do que no outro. Nossa, era incomparável. Caramba. Era absurdo, né? Então esse salto foi prazeroso para sua como conquista, mas em termos de pessoa física foi muito pior. Meu Deus, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Tipo, de estresse, de falta de dinheiro, de tudo. O estresse no nível mais alto, assim. Eu cheguei a ficar internado uns dias, eu lembro que eu não tinha força para levantar um copo d'água, de tanto que eu chorava, de tanto que eu cheguei a ter essa exaustão absurda de trabalho demais e nenhum momento de prazer, sabe? Às vezes eu saía com minha esposa na época minha namorada, a gente saía para ir no cinema, no meio da sessão eu tinha que sair porque o funcionário falou, Marcelo, corre aqui que tá pegando fogo, a gente precisa de você. Meu, foi várias e várias vezes que eu saí no meio do rolê para ir lá socorrer a empresa porque tava lotada, cara. A loja bombando, e a gente não tinha gestão, não tinha processo, né? A gente não entendia nada disso. Sim. Eu chegava lá na hora, olhava assim, nossa, tinha 15 cachorro-quente errado, 1 hora de fila de espera, cliente surtando, funcionário olhando pra tua cara não sabendo o que vai fazer. Essa hora eu ficava mais puto da vida, eu chegava, já demitia 3, 4 ali só de chegar. Em vez de sentar, conversar, dialogar, né? Eu já chegava, eu sou bom aqui, eu resolvo essa merda aqui, vocês vão tudo embora, eu xingava mesmo. Aí resolvia, deixava a casa funcionando, ia embora para casa para tentar descansar, mas não conseguia descansar nada. Ficava pensando naquela situação de estresse, de nervo, pô, como é que vai ser amanhã? Nossa, dormia tremendo, né, cara? Era um desconforto muito grande. Cara, e nesse momento de desconforto, você nunca pensou em voltar para trás, para casinha? Nessa época, eu tinha uma vontade muito grande de fazer isso. Só que como meu irmão era meu sócio,
a gente tinha que tomar a decisão junto, ele achava que não podia andar para trás, que andar para trás era erro. E eu falava, cara, vamos passar isso aqui para frente, que é um ponto bom, tá na frente do Mac e tal. Tava começando a ideia de montar um Burger King ali na época, porque tinha 2 pizzarias ali, que já estavam declinando. Eu falei, cara, vamos aproveitar essa onda e vamos voltar para a casinha. A gente pode pegar esse modelo de negócio da casinha que dava certo e replicar ele. Ter mais opções assim com 4 funcionários, que a gente atende um pouco menos, vende um pouco menos, com uma estrutura menor, mas a gente tem dinheiro, a gente tem lucro, a coisa acontece, né? Aí ele falava, não, andar para trás não pode, vamos abrir no almoço. Vamos abrir almoço, fazer comida aqui. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí foi outra loucura também, que aí você tinha que abrir mais cedo, ter mais gente, e, cara, era um negócio que patinava, porque você fazia um negócio super gostoso, super bonito, o pessoal tinha aquele ticket do dia para almoçar, não podia gastar mais, era um ticket menor, a pessoa olhava, entrava, olhava assim o richô de comida, não ia embora. Falava, não, hoje eu não quero comer isso. E tinha a opção de comer em outros lugares. Sim. E isso ainda desgastou mais ainda, porque, cara, cozinheiro não é barato, uma cozinheira boa, você tem que fazer tudo do jeito dela, sim, que não vai dar certo se você não fosse... E tem que ser a sua receita, né? A gente terceirizou isso e viu que não deu certo, perdeu dinheiro e tal, mas foi uma experiência. Aí você vê o negócio, casa cheia, Cheia, lotado, o cliente chega Todos os e, dias. tipo assim, fala, mano, vendeu. Como vendeu? O negócio aqui, o cliente vai achar que vocês eram milionários, né? Naquela E, tipo época, assim, cara, assim, eu lembro que isso foi em 2004, 2005, 2006, mais ou menos por aí, a gente vendia 110 mil reais. Eu olhava assim, pô, 110 pau, cara. Aí dava R$1.000 pra mim e R$1.000 pro meu irmão. Eu, pô, mas 1.000 pra cada um? Vendemos 110 mil, cadê esse dinheiro, cara? E meu irmão era formado na PUC, em administração de empresa, tudo, e, cara, tudo muito planilhado, tudo muito organizado, com gráfico e aquela coisa toda. Eu nunca fui muito bom de papel, cara. Eu olhava aquilo ali, meus olhos faziam até assim, cara. Mas eu falava, cara, tem uma coisa errada. Ele falou, cara, não tem dinheiro. Eu falei, mas como não tem dinheiro, cara? A gente precisa melhorar nosso prolabore e a retirada, a divisão de lucro. Não tem, a loja tá comendo tudo. E comia, cara. A gente tinha esse excesso de pessoas, porque a gente não precisava de 55. é muita gente. A gente precisava de 30 só, na época. A gente precisava de 30 funcionários e funcionava. Só que eles faltavam tanto, dava tanta mancada, sabe? Que a gente encontrava uma maneira de substituir isso colocando mais gente, sabe? E a gente teve uma ocasião uma vez que uma agência de emprego veio com um senhorzinho de 65 anos para fazer entrevista. E a agência falou assim, Marcelo, dá oportunidade para esse senhor, que esse senhor aqui é muito bom, mas ele está muito tempo fora do mercado, ele precisa de uma chance para mostrar o trabalho dele. Ele tem 40 anos de experiência de garçom. Falei, manda aqui, vamos testar, né? A gente só pega a molecada e não dá certo. E eu lembro que no primeiro dia que ele trabalhou, cara, o nosso salão precisava de 3 garçons. Primeiro dia que ele trabalhou, ele falou assim, no final da noite, falou, Marcelo, deixa o salão amanhã comigo? Eu falei, por quê? Falei, não, eu gostaria de fazer um teste e mostrar um pouquinho do meu trabalho no salão. Eu falei, tá bom, né? Mas eu acho que o senhor não vai dar conta, né, cara? Um tiozinho, bem senhorzinho, né? Ele falou, não, deixa comigo, cara. Se não der certo, você chama a molecada, deixa eles nas outras praças lá da frente, da calçada, lá do fundo, deixa eles se ajudarem lá, põe outro na cozinha para ajudar a limpar, lavar a coisa. Eu falei, beleza. E o senhor começou a trabalhar, cara. Meu, eu fiquei de boca aberta olhando aquele tiozinho trabalhar sozinho, onde ele estava fazendo um trabalho de 3, 4 pessoas, cara. Deu conta. Ele serviu o cardápio na mesa, ao mesmo tempo para todo mundo, numa simpatia, numa cordialidade. Ele vinha te retirando o pedido de todo mundo, mas assim, de uma facilidade tão bonita. E na hora de pegar os lanches, a gente tinha 7 dogueiros fazendo lanche, né, cara? Então saía muito rápido os lanches. Ele colocava os cachorro-quente tudo no braço aqui, assim, entregando, cara. Eu falei assim, meu, é mágico o que esse cara tá fazendo, né, cara? E ele ganhava quase uns 100 reais de caixinha por dia, cara. E meus funcionários não ganhavam 15 reais de caixinha no mês. Um senhorzinho, cara, era lindo de ver ele trabalhar. Eu falei, cara, esse senhorzinho precisa ensinar essa molecada a fazer isso, né, cara? Eu lembro que a molecada começou a colocar os lanches aqui assim, já saía pro salão, caía tudo, cara. E o tiozinho dava risada, e eu não sabia se eu ria, se eu chorava, cara. Os lanches caindo, voando maionese na cara do cliente, cara. Aí eu lembro assim que, cara, com 5 dias, veio um cara do The Royal Palm Plaza e falou assim, pegou ele. eu preciso levar esse cara embora. Eu falei, você jura? Eu falei, eu vou levar. Era amigo meu, cara, até. Eu falei, não, pode levar. O salário era 2 vezes maior, tinha Unimed, tinha convênio odontológico. Eu lembro que esse senhorzinho chegou pra mim e falou, me deu um abraço chorando, cara. Ele falou, cara, eu sei que abriu as portas pra mim, agora eu vou fazer o que eu sei fazer. E ele foi pro The Royal Palm Plaza lá, depois eu tive contato com o cara que contratou, ele falou, cara, ele é um dos nossos melhores funcionários.
Ele já entrou lá, já assumiu o cargo superior. E eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Falei, pô, que gostoso. E eu comecei a ver que eu estava perdendo bons funcionários para empresas boas Sim, sim. no mercado, sabe? O The Royal era um dos caras que iam lá comer cachorro-quente, era cliente meu e pegava os meus melhores. Não podia falar não, né? E eu vi que eu conseguia transformar algumas pessoas que eu achavam que eram pedras ali brutas, que podiam ser lapidadas, eu comecei a dar mais atenção para eles. Eu comecei a criar um momento de sentar com o funcionário, entender o que estava acontecendo na vida dele. Às vezes ele desabafava sobre um momento, uma situação, e eu conseguia entender as dores dele e poder treinar ele melhor para ele desenvolver um trabalho melhor com a gente. Eu consegui até reduzir um pouco esse número de funcionários para ter o mesmo resultado do que a gente vendia, mas mesmo assim a operação ainda engolia muito dinheiro, porque às vezes tinha mês que ganhava mais grana, mas tinha outro mês que não vendia tanto, já engolia a reserva do mês anterior, no final das contas ficava no 0 a 0. Essa época aí, quanto custava um dog? Uns 15? Nada. Devia custar uns R$12 o mais caro. Caramba. 10 conto, 8 conto. O ticket era baixo, mas os insumos eram muito mais em conta. Cara, Sim, a mão sim, de sim, obra sim. era mais barata, sabe? Eu lembro que lá na pracinha, antes do McDonald's, o salário era R$350 por mês. E o cachorro-quente era 4,50, 7, não, porque R$8. 110 mil, você falou que vendia, Cara. dividido por 12, é que tem coca, tem outras coisas, né? Mas vamos pôr o mais caro O aqui. ticket médio não chegava a 20 conto. Então nós estamos falando de uns 8 mil dogs. Era muito coisa, velho. É muito dog, meu. Muito dog naquela época. E muito problema, cara. O sistema de delivery dava muito problema. Esse dia que deu o pau lá, que eu chorei, que eu desabafei, foi o dia que eu falei, eu não tenho mais entrega. Mandei os funcionários embora, cortei o telefone, falei, só retirada local. Eu fiquei 10 anos sem delivery, cara. Quando veio o iFood oferecendo a entrega deles, eu falei, nossa, esses caras acho que me ouviram as preces de Deus aí, agora eu vou voltar a ter delivery. Então eu voltei devagarzinho com o iFood, mas antes disso eu surtei. Eu falei, cara, isso dá muito problema, porque não tinha sistema que fazia controle, sabe? Você tinha um cadastro de cliente ali no Excel, era um negócio muito ultrapassado hoje, e não dava conta da demanda, cara. A demanda era uma demanda assim, era uma demanda grande e não tinha ninguém que fazia. Então quem fazia nadava de braçava, cara. Sim. As pizzarias também. Aí depois dessa época, quando eu saí do dog, eu fui trabalhar numa empresa, fui CLT, fiquei um pouco mais de um ano. Eu vou dizer que foi minhas férias, cara. Eu adorava, cara. O horário para entrar, o horário para sair, o saláriozinho na conta no dia certo. Esse dia que eu encostava no computador lá. Você tava num nível de estresse que trabalhar no CLT era suas férias. Foi minhas férias, velho. Aí eu peguei, tava trabalhando, só que aí vai passando um tempo, você vai vendo que você não serve para aquilo, né, cara? Não dá. O cara que cresce na empresa era o cara que tomava cafezinho com o chefe. Eu falava, pô, por que eu vou ficar dando resultado assim se o cara que tá tomando cafezinho com o chefe é o cara que sobe de cargo? Sim. Aí um dia a empresa lá foi me Era empresa do quê? Era de telecom. Lá em Barão Geraldo. Mas eu gostava daquela pegadinha suave, sábado e domingo livre, sabe? Era cheio lá, eu fui lá no Mercado Livre, falei, eu vou voltar a vender cachorro quente, cara. Lá no meu bairro não tem, né? Lá no Chapadão não tinha cachorro quente, bom. Eu saía de final de semana com a minha esposa sábado e domingo, eu queria comer um dog e não tinha, cara. Eu falei, vou botar um dog aqui de novo, vai. Minha mulher falou, você tá brincando? Não, eu acho que eu vou comprar um carrinho. Eu tô trampando lá na empresa, entrei no Mercado Livre, vi um carrinho super charmoso, bonitinho, né? Que dava para engatar no carro. Comprei, cara. Isso que ano já, Marcelo? Cara, isso foi 2010. 2010. Eu trabalhando em 2010, comprei um carrinho, aí tinha um supervisor do meu lado, que eu era supervisor também, né? Cheguei pro meu amigo, ele já conhecia minha história, eu falei assim, velho, vem ver o que eu fiz. Eu falei, o que você fez? Eu comprei um carrinho de cachorro quente. Você vai voltar? Eu falei, vou, velho. Aí ele olhou assim e falou, mas você viu que o carrinho é em Curitiba? Eu falei, nossa, é em Curitiba? Eu vou lá buscar. Aí, cara, acordei um dia, não tinha dinheiro, cara, tava sem grana. Eu lembro que eu tinha, acho que R$500 no bolso. Eu falei, eu vou lá buscar esse carrinho. Fui lá, com os R$500, eu coloquei o engate no carro, esperei a loja abrir, coloquei o engate no carro, abasteci o tanque, desci para Curitiba, cheguei lá meio-dia, 1h da tarde mais ou menos. Engatei o carrinho, paguei o cara, vim embora para Campinas, cheguei aqui 1h da manhã. Eu fiz um bate e volta. Cheguei aqui, cara, eu falei, nossa, comprei o carrinho. E agora, né? Vou voltar a vender cachorro-quente. Só que eu pensava assim, eu vou voltar cachorro-quente, eu não quero ter funcionário na minha vida mais, eu não quero ter problema, eu vou abrir de segunda a sexta e vou tocar minha vidinha aqui de boa.
Aí, cara, fui nos fornecedores que eu tinha antigo, né? Eu falei, ó, galera, eu vou voltar a vender cachorro-quente. Cara, o fornecedor falou, Marcelo, você tem 1 ano que você quiser comprar aqui, sem precisar pagar, eu forneço mercadoria pra você. Eu falei, pô, 1 ano, cara? Eu falei, comprei tudo fiado. Só que eu tava fora de forma, né, cara? Eu tava assim... Enferrujadaço. Eu lembro que eu fui fazer o purê no primeiro dia, eu fiz assim 5 vezes mais do que eu precisava, cara. Eu falei, nossa, sobrou um monte de mercadoria pra carregar e descarregar o carro. Comecei a sentir cansaço, dor. Eu falei, nossa, eu tô velho pra caramba, cara. Vou fazer essa pegada. Mas foi uma história interessante, cara, porque nessa época, minha esposa trabalhava na Medley, ela saía tipo 7 horas da manhã pra trabalhar. E quando ela chegava às 6 horas da tarde, eu já tava trabalhando no Dog, né? Porque o Dog eu abria 6h30, mas até eu fazia a compra, fazia a produção e ia trabalhar na noite. Eu não tava vendo ela, eu era recém-casado, tinha 1 ano de casamento, e eu tava ali naquela pegada. Eu não tinha carro também, eu tinha um carro da família, mas não tinha um carro de trabalho. Eu comprei uma Paraty de um parente que tava desocupando o carro, né? Um carro bem velhinho e tal, mas quebrou um galho. E eu tava numa pegada assim, falei, cara, será que é isso mesmo que eu vou fazer, cara? Será que eu não consigo um emprego melhor? Pô, eu não tô vendo a minha família, minha esposa, meu maior sonho era casar, agora eu tô casado e eu não tô vivendo o casamento, né? E eu fiquei assim vários dias pedindo para Deus, falei assim, Deus, manda uma mensagem para mim que eu preciso saber se é isso aqui que vai me fazer feliz, se é isso aqui que eu vou conseguir conquistar o que eu quero. Eu tô seguindo o meu instinto, mas eu não tô sabendo se é isso aqui que vai dar certo, né? E eu fiquei com essa pergunta vários dias, assim, ali montando meu carrinho e tal, né? E um dia eu tava trabalhando, cara, e não tava feliz, né? Porque eu não queria estar ali, eu queria estar com a minha esposa em casa. E aí, cara, eu tava trabalhando, assim, bem no começo, abrindo o Dog, assim, montando o carrinho, já tinha ligado o fogo, tava descarregando o carro. Na avenida subiu uma Kombi, cara, devia estar mais de 80 por hora. Eu não vou falar 100, porque acho que Kombi não dá 100, né? Mas ele passou numa velocidade, cara, que eu falei, cara, não tinha como você não ver. Eu falei, nossa, que cara louco, mano. E continuei ali fazer. De repente, essa Kombi desceu a avenida, passou bem na minha frente, sim. Passou na mesma velocidade, só que ela passou, parou, deu ré, desceu um cara enorme, cara, grande, assim, bem gordão, assim. O cara olhou pra mim e falou, você dá licença? Eu falei, pois não. Eu falei, tô te atrapalhando? Eu falei, não, pode falar, né? Ele falou, cara, você me viu subindo aqui na avenida? Eu falei, eu vi, cara. Eu falei, então, cara, eu sou pastor de uma igreja, eu tô atrasado para um culto, por isso que eu tava correndo, eu não sou assim. Mas na hora que eu subi, Deus me mandou parar aqui para te dar uma mensagem. Eu falei, você tá de brincadeira, velho. Pode falar. Eu falei, você permite? Eu falei, permite. Ele botou a mão em cima do carrinho de cachorro-quente e falou assim, ó, Deus tá mandando dizer que é aqui que você vai prosperar. Deus tá mandando dizer você apagar todas as perguntas que você tem da sua vida e acreditar, porque é daqui que você vai ganhar o seu sustento, é daqui que você vai prosperar e você vai fazer muita gente feliz daqui. Aí eu falei, você tá de brincadeira, né? Aí eu fiquei procurando esse. Isso era um momento que você tava cheio de dúvida. Nossa, velho, eu tava mal, eu tava triste, eu tava falando, mano, será que é isso? Porque o que eu te falei, eu tava sentindo que eu queria fazer aquilo, mas eu não tava feliz de estar ali. Porque eu tinha essa dúvida, né? Será que é isso que vai dar certo? Será que eu posso arrumar emprego em outro lugar? Acho que eu vou vender carro, que eu sou bom de vender, tal. Mas aí veio essa mensagem, cara. O cara pegou e falou, posso te dar um abraço? Eu falei, porra, pode sim. O cara me deu um abraço, velho. Você não tem ideia de quem que ele é hoje? Ah, nunca vi o cara na vida. Caramba. Eu dei um abraço nele, assim, ele falou assim, ó, Deus te abençoe, acredite nele, que ele tá do teu lado. Isso. Montou na Kombi e foi embora. Cara, na hora que ele falou aquilo... Isso que é 2011, 12? É 2011. Já era comecinho do Dog ali, eu tinha 2 meses que tava trabalhando sozinho, né? Isso já na Imperatriz? Era Francisco José de Camargo Andrade. Era na frente da concessionária da Suzuki. Só que não tinha cobertura, cara. Era aberto, assim, né? Uhum. E era tão muito ruim, porque era final de ano, eu inaugurei lá em novembro, e chovia muito, cara. E eu só tinha a cobertura do meu carrinho, que abria, assim, ficava uma cobertura, ficava embaixo. E bem na frente empoçava uma água enorme, cara. E os carros passavam devagar. Mas quando passava o ônibus, cara, molhava até a alma, assim, sabe? Eu lembro que eu me molhava muito, cara. E o carrinho dava choque. Aí eu tomava choque. Caramba, e molhado. Quanto perrengue, mano. Perrengue, velho. Você não faz ideia. Um dia, cara, eu liguei o fogo do negócio e tô montando as coisas lá, né? Era um bujão de gás. E o fogo acendeu e apagou. E eu não vi, cara. E começou a chegar cliente, e as coisas frias. Eu falei, caramba, velho.
Que negócio é esse, né? Não esquenta, será que acabou o gás? O gás não tinha acabado, eu vi que tava pesado. Aí eu olhei lá, tinha apagado o fogo. Aí eu fui acender, cara. Aquilo ali, velho, deu uma explosão. Porque era uma janelinha aqui assim, saiu uma labareda de fogo, eu tive queimadura de 2º grau nos 2 braços, queimei a sobrancelha. Misericórdia, mas tava cheio de gás. Cheio de gás, tava confinado assim, sabe? Fez aquele... Aí eu, com os cílios tudo queimado, sobrancelha queimada, assim, um monte de gente chegando pra comer dog, eu fui falar pros caras, não vai ter dog. Caramba, velho. Mas por quê? Porque eu fiquei vendo. Porque explodiu na minha cara. Vocês não estão vendo, seus... Aí, cara... Mano, que situação, mano. Não, você não faz ideia. Eu desmontar tudo, carregar o carro, falar pra todo mundo que não ia ter cachorro quente. Eu fui até a minha cozinha, descarreguei tudo, guardei na geladeira. Queimado. Todo torrado, velho. Sem os cílios, sem a sobrancelha. Cabelo eu já não tinha. Um fedor de pelo queimado dos braços. Uhum. Mas, cara, eu lembrava da mensagem que o cara deu de Deus lá, velho. Naquele momento, pra mim, mais nada tava ruim, cara. Falei, não, tem que passar. Eu lembro que eu chegava pras pessoas com os 2 braços enfaixados, cara. O pessoal perguntava o que aconteceu. Eu contava pras pessoas, as pessoas choravam, velho. Nossa, eu tô triste. Falei, não, fica triste não, cara. Faz parte, eu tô aprendendo, né? Tô trabalhando sozinho de novo e tal, né? Aí passei acho que uns 5 dias sem trabalhar. Aí tirei, né? Passava uma pomada boa, ia no hospital lá pra tomar uma medicação. Aí eu lembro que eu falei assim, eu vou voltar. Ah, só que eu não vou voltar mais sozinho, não. Vou botar um funcionário para trabalhar comigo. Se acontecer um perrengue, tem que acontecer com ele. Aí contratei um ex-funcionário meu que foi trabalhar comigo, cara. Aí eu falei, puta, eu já tô quebrando uma promessa que eu falei que não ia ter mais funcionário, né, cara? Uhum. Porque já começou a dar movimento, começou a dar dinheiro. No primeiro mês já me deu 2 mil de lucro, cara. Eu falei, nossa, no primeiro mês deu 2 mil de lucro? Eu falei, nossa, tô feliz. Sem propaganda, sem divulgação, sem nada. Não cheguei no WhatsApp, não. Tinha acho que era WhatsApp naquela época, mas não divulguei para ninguém. Falei, vou trabalhar quietinho, organicamente, vendendo para quem passar aqui, para os comerciantes local. E eu não quero barulho, eu não quero crescer de novo, não. Eu quero ficar quietinho. Ainda tinha uma aguinha no coração, um doidinho, né? Falei, não. Aí, cara, foi acontecendo. Foi aumentando a clientela, e depois mais um funcionário. Eu já tinha 2. Só que eu tinha 2 funcionários muito bons, cara. Treinei esses caras para ser excelente. Eu falei, não, mas não vou mudar desse carrinho aqui, não. E a gente começou a vender 300 cachorro-quente por dia com 2 funcionários. Aí eu já começar a viver o casamento, ficar em casa com a minha família. Eu falei, nossa, comprei meu apartamento, tava com um carrinho bom. Falei, puta, essa é a tocada, eu não quero mais. Só que aí os 2 funcionários que eram primo começaram a brigar, cara. Aí eles não começaram a se entender mais. Falei, puta, agora ferrou, né, cara? E aí a gente começou a ter problema, chuva, frio. Aí eu mudei pro outro lado da avenida, que tinha uma loja que tinha uma cobertura. Falei, nossa, agora eu tô bem, né, cara? O carrinho aqui, embaixo da cobertura, põe os funcionários para trabalhar, tá todo mundo bem. E o cara tava lá já há 45 anos naquele ponto, eu não sei da onde que saiu da cabeça do cara de querer legalizar o negócio, que não tinha alvará. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí ele foi na prefeitura, a prefeitura mandou ele tirar a cobertura. Eu falei, pô, não é possível, cara. Pô, você tem uma cobertura para trabalhar. Aí a gente montava aquelas barracas 3x3, cara, mas chovia, molhava tudo. Eu já tava com 5 funcionários. O negócio estava funcionando. Eu falei, cara, mas tem alguma coisa errada. Aí eu vou ter que sair daqui para um outro comércio do lado que tem uma cobertura. Aí fomos pro lado lá que tinha uma cobertura e eu comecei a correr atrás de uns pontos, né, cara? Montei um cachorro-quente numa rua na Rafael Salles, que era um lugar mais escondido. Eu falei, mas já tem uma clientela, o pessoal vai lá comer dog. Mas era um lugar muito escondido e a gente não tinha aquela venda de passagem da avenida. A gente perdeu isso. A gente tinha clientela que vinha atrás da gente, mas vendia mais de final de semana. Uhum. E eu tinha uma ideia de botar um Fusca dentro da lanchonete, né, cara? E eu falei, cara, como é que eu vou botar um Fusca dentro dessa lanchonete? Eu vou comprar um Fusca, partir no meio e botar metade do Fusca aqui dentro. Só que eu era muito explosivo, né, cara? Dava a ideia, de manhã eu já acordava, já queria fazer. Eu entrei no OLX, vi um Fusca lá por R$300, lá no DIC. Cheguei lá no DIC, um Fusca. É esse que eu quero. Paguei R$300, já liguei pro cara do guincho, o cara do guincho já carregou, cobrou mais 300 para levar até a loja. Liguei para um amigo meu serralheiro, falou, você tem um negócio que corta o Fusca no meio? O que é isso? O que você quer fazer? Eu tenho, você tá parado aí? Tô, vem cá ganhando dinheiro. Aí ele começou, cortamos o Fusca no meio, cara. Eu falei assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, vou botar dentro da loja. Em 3 caras, eu cortamos o Fusca dentro da loja. Aí eu fiz um corte no capô assim e coloquei assim, chama Fusca dos Desejos. Peraí, Marcelão. Muri, a TV. Põe aqui, corta.
Aí Fusca virou dos Fusca Desejos. dos Desejos. Cara. Aí eu fiz um cortinho lá, você botava de 10 centavos a 100 reais, você podia fazer um desejo que era realizado o desejo, né, cara? Aí eu fiz esse vídeo, cara, viralizou, mano, na internet, cara. Foi uma coisa assim muito louca. Facebook na época. Era Facebook. Aí o pessoal falou, nossa, cara, que legal, né? E foi indo. Mas a lanchonete, cara, eu tinha 3 funcionários lá e eram 3 funcionários que me davam mais trabalho do que me livrava do serviço. Com 3 meses eu decidi fechar a lanchonete. Fui lá na imobiliária, paguei a multa do coisa, falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Eu não tinha grana para fazer a lanchonete, eu comprei um monte de pallet lá em Sumaré e fiz todas as mesas e cadeira tudo de pallet. Ficou bonito pra caramba, cara. Eu usei decoração de carro antigo na lanchonete, ficou super legal. Mas Onde era exatamente? Na Rafael Salles. Mas ali não, perto da Imperatriz ali. Ela é na Francisco José de Camargo Andrade, tem o balão do Castelo, desse Alberto Sarmento, ela é uma paralela. Atrás, ela ficava atrás do Pão de Açúcar. Ela era muito escondida da rua, cara. Não ia pra frente aquilo. Eu falei, nossa, de onde que eu tirava essas ideias da cabeça, né, cara? Aí com 3 meses eu fechei e falei, não, vou voltar pra avenida. Aí a gente voltou pra avenida e o movimento não tava indo muito bem, né, cara? E eu lembro que a gente tinha um cliente, o Rafael, ele chegava lá no dog e falava assim, vocês não conseguem fazer um cachorro quente maior do que eu não consiga comer. Toda vez, ele ia lá toda semana, cara. E era um desafio pra gente fazer um cachorro quente grande pra ele. A gente botava 3 salsichas e um monte de produto e o dog ficava enorme. E esse cara vinha, cara, ele salvava a noite às vezes. Ele não tinha medo de pagar, sabe? Às vezes dava 80, 100 reais, ele pagava feliz. E um dia esse cara sumiu, cara. Falei, pô, já fazia uns 15, 20 dias que esse cara não aparecia. Eu falei, cadê o Rafael, né? Porque a gente chamava ele de Rafael Paçoca, porque ele comia o cachorro quente e levava mais 3 paçoquinhos. Aí esse cara sumiu, né? Eu falei, putz, tem alguma coisa errada. Né? Aí eu peguei meu celular, falei pros funcionários, vamos filmar, fazer o cachorro quente do Paçoca e mandar pra ele, pra dar vontade nele voltar, cara. Ele sumiu. Aí a gente fez um lanche enorme, cara. Tinha uma bandeja de inox assim, a gente já tava fechando. Era uma terça-feira. As vendas estavam bem fracas. Eu tava vendendo, acho que 30, 40 dogs na noite, assim. Tava bem desanimador, assim, sabe? Tava chovendo bastante. A gente não tinha mais a cobertura de novo. Aí eu gravei fazendo esse lanche, mandei no WhatsApp dele. Falou, Rafa, olha o seu lanche aqui, cara. Dessa vez a gente fez o maior de todos. Cadê você? Tum, e mandei. Aí veio na minha cabeça, posta isso no Face, né? Falei, vou postar no Face. Isso aí foi em 2017. Aí postei no Face, fechei o celular. Falei, galera, vamos fechar. Estamos desmontando as barracas, desmontando o carrinho, botando as coisas no carro para levar embora para a cozinha, né? Falei, deixa eu ver o que deu esse negócio, né? Aí eu olhei assim, o vídeo deu 1 milhão de views. Falei, 1 milhão de views, velho? Porra! Aí eu dava uma atualizada assim, vinha 500 mil views. Aí eu fui mais outra atualizada, 500 mil views. Falei, mano, acho que deu algum problema aqui, acho que deu chute aqui, cara. Deixa quieto. Aí eu fui pra cozinha descarregar, era umas 2 horas da manhã, eu olhei assim, tinha 5 milhões de views. Falei, caralho, velho, eu acho que quebrou esse negócio aqui, né, cara? Acordei de manhã outro dia, 8 horas da manhã, fui olhar, tinha 15 milhões de views no Facebook. Aí eu falei assim, cara, eu acho que vai dar ruim, cara. Porque tinha o meu WhatsApp salvo no contato, meu celular tava com umas 1.500 mensagens, cara. Eu falei, vai travar meu celular, cara. Meu celular tá até esquentando, de tanto que vibrava, porque vibrava quando chegava a mensagem, né? Aí eu já pensei assim, cara, eu acho que vai dar bom, hein? Tava vendendo 50 dogs essa noite, eu falei, acho que vai vender uns 250 hoje. Aí chamei mais um freelance, comprei mais pão, fiz mais purê. Na hora que a gente foi abrir o dog, já tinha uma fila de 15 pessoas no lugar. Caramba. Eu falo, mano, olha o negócio. Isso em 2017. 2017. Deu ruim, cara. Vamos trabalhar. Aí, cara, 250 dog vendido. Falei, nossa, que delícia, cara. No outro dia seguinte, 250. E aí a gente viu que a internet era um negócio que funcionava, cara. Falei, puta, vamos começar a divulgar o nosso trabalho aqui. Aí comecei a filmar os funcionários trabalhando, montando os cachorro-quente. Parei de trabalhar, não estava mais fazendo dog, já botei os negros para trabalhar. Eu ficava só aqui filmando o cliente chegando, filmava tudo e botava na internet. E o WhatsApp, cara, era 2.000 mensagens no WhatsApp todo dia. O Messenger do Facebook não dava conta, cara. E tinha gente do mundo inteiro mandando mensagem pra gente. Tinha gente de Portugal. O vídeo quebrou a bolha, o vídeo. Não, foi um negócio monstruoso. É 15 milhões de pessoas? Campinas tem 1 milhão? Foi tão legal, cara, que assim, na hora que eu vi ali, eu já falei assim, pô, foi em homenagem ao vídeo, o Rafael Paçoca. Rafa, né, velho? Aí na hora eu já liguei pro cara da gráfica, irmão. E ele respondeu?
o Rafa respondeu, falou, amanhã eu tô aí, velho. Porque ele chegou lá e viu aquilo lá, deixa quieto, ele voltou no dia seguinte, ele viu um movimento, ele desistiu. Só que na hora eu tive aquela percepção de falar assim, pô, esse lanche tem que entrar no cardápio. Ele não tava no cardápio. Na hora eu já liguei pro cara da gráfica, amigo, põe esse cachorro quente no coisa aí, eu preciso de um cardápio para hoje. Era tipo 5h30 da tarde, ele me entregou um cardápio impresso, já reajustei os preços, que eu falei, pô, isso vai dar bom, o preço já não vai ser um fator determinante de compra, já coloquei uns precinhos ali para melhorar o lucro, até para melhorar o salário e a remuneração da galera, para ficar todo mundo feliz. Cara, foi dito e feito. Foi uma coisa que foi muito rápida e deu uma repercussão muito boa, porque aí começou a entrar grana, eu comecei a ver o negócio como uma opção de investimento para crescer, aí logo em 2019, né, chegou, a gente estava querendo sair dali, queria expandir, falei, pô, o espaço está pequeno agora, não dá mais conta de atender a galera com o conforto que merecia, né, cara, porque estava vindo muito cliente, era gente de outras cidades, com a internet... Isso atrás do Pão de Açúcar ainda? Não, isso aí a gente já tinha voltado para a avenida. Ah, já estava na avenida. Tava sem cobertura, sem nada e tal, montando as barraquinhas, tomando chuva. Só que, além da galera que estava vindo atrás para poder comer o cachorro-quente, estava vindo muita gente querendo ver a gente como referência para ter um negócio desse cachorro-quente. Pô, eu quero montar um cachorro-quente também igual ao seu. Ou o cara falava assim, eu já vendo cachorro-quente, mas eu não consigo ir para frente. Pô, eu tô na dúvida se eu faço uma maionese. Como que você usa o seu pão? Eu falei, pô, tá vindo uma galera forte me seguindo, querendo fazer o produto que eu faço na cidade deles, né? Falei, isso já chamava Tilis? Não. Não, nessa época eu já chamava Tilis, já. Porque o Tilis ele entrou em 2011. Quando foi vendido o Mag Dog em 2009. A hora que você saiu do CLT, você já abriu como Tilis? Eu já abri como Tilis. Eu ia abrir ou o Hot Dog do Marcelo ou o Tilis Hot Dog, porque o Tilis era uma opção de cardápio que a gente mais vendia no Mag Dog. Uhum. Então, em homenagem a ele, eu coloquei como Tilis Hot Dog. Aí tinha um amigo meu que entendia de visual, montou o layout para mim, o cardápio, tudo, e começou a seguir assim. E logo depois, a gente começou a criar conteúdo para o pessoal que queria aprender a fazer cachorro-quente, né? Aí veio uma onda forte lá na época do Pablo Marçal, os lançamentos, né? E tinha um amigo meu que sabia fazer gravação, a gente gravou todas as receitas do Tilis, eu fiz um lançamento e ensinei uma galera a vender cachorro-quente. Surfei um pouquinho essa onda de vender curso, sabe? Só que antes disso até, eu não tinha como saber monetizar isso, e nem era muito interesse meu monetizar, eu comecei a chamar a galera para vir na minha cozinha para aprender. Falei, eu faço a produção aqui das 9 da manhã até as 3 da tarde, se você quiser vir aprender, eu te ensino tudo que eu sei. E o cara falou assim, pô, mas sério, você faz isso? Cara, veio gente de Santa Catarina, veio gente do Paraná, veio gente de Minas Gerais, tinha um cara de Portugal que queria vir também, sabe? Para poder aprender junto comigo na cozinha. Eu falei, pô, olha que legal, cara. Cara, mas essa virada de chave de 30, 40 dogs, desanimador para isso, foi de um dia pra noite. Foi do nada, cara. Foi, assim, muito assustador. Era uma coisa assim, a gente vinha de um período que não estava bom, de vendas. Eu tava pensando de novo em desistir, voltar a ser CLT. Falei, pô, vendendo 50 dogs, você não consegue pagar as despesas. Eu já tinha 2 funcionários. Aí veio a viralização do vídeo, mudou a nossa realidade, que aí eu já passei a ter 5 funcionários, comecei a colocar uma pessoa na cozinha para me ajudar na produção, para poder ficar mais tranquilo e começar a dar conta da demanda que eu queria começar a ensinar o meu trabalho, né? Uhum. Teve uma situação de uma moça que me ligou uma vez, ela e o marido dela fazia 3 anos que eles estavam desempregados, eles tinham mais de 50 anos e eles não arrumavam emprego e a família estava ajudando eles a pagar a conta de casa, sabe? Água, luz, telefone. E ela falou, pô, Marcelo, eu tô pedindo para Deus aqui uma luz para poder ver o que eu faço da minha vida e toda hora eu abro o Facebook e tá você lá. Eu tô pensando que eu acho que eu tenho que vender cachorro quente. Eu falei, então abre aí o seu cachorro quente lá de São Carlos. Abre o seu cachorro quente, como é que eu faço? Eu orientei ela como é que comprava um carrinho, um equipamento, ela montou na garagem da casa dela. Aí eu falei assim, com uma semana que você tiver trabalhado, que você tiver sofrido aí, você vem aqui e passa uns 3 dias comigo na minha cozinha que eu te passo os segredos. E ela veio, ela e o marido dela aprenderam, cara. Eu lembro, assim, foi um negócio muito monstruoso de resultado na vida dela, que o primeiro aniversário da filha dela, na época que tinha 13 anos, ela estava indo levar a filha dela pro Beto Carreiro, que era o sonho da menina de conhecer o Beto Carreiro, sabe? Ela falou, Marcelo, você mudou a realidade da nossa vida, velho. Toda vez que ela me ligava para agradecer, ela chorava muito. Eu falava, cara, não fiz nada para ela, velho. É só abrir as portas aqui, vem ver o que eu já faço. Poxa, a pessoa tá em outra cidade, né? Muito inspirador. É muito legal. O Combis Hot Dog do Paulo também, ele começou assim. O sogro dele, que é meu cliente,
o Paulo precisava, ele ia embora para o exterior, só que ele foi negado o visto dele, ele queria fazer alguma coisa nesse período para até ter a segunda chance da vistoria dele lá do passaporte. Ele falou, vamos vender dog. E ele, porra, cara, ficou na minha cozinha, ensinei tanto para ele lá. E hoje é uma potência. Ele começou pequenininho também, teve um salto enorme, porque ele estava numa região de extrema carência, que já era mais periferia, lá não tinha delivery, não tinha nada. Ele começou com esse sistema de delivery, o iFood não alcançava lá. Hoje ele tem, acho que 5 unidades, cara. Ele tá super feliz, super bem. E a gente mantém relacionamento, né? Eu entrei nessa oportunidade em Campinas, como eu vi que os vídeos viralizaram de uma maneira positiva, eu comecei a criar grupos de dogueiros, de comerciantes de Campinas para a gente se ajudar, para a gente trocar ideia. Então, vira e mexe, a gente se reúne ou na lanchonete de um ou no restaurante do outro para bater papo, sabe? Uhum. Que nem você faz na resenha do Movie. Eu super me identifiquei. Falei, cara, a gente já faz isso também. Deu uma esfriada um pouco, cara. Mas assim, é dali daqueles encontros que saem negócios entre parceiros que montam sociedade para montar uma outra empresa. Sim, uma certeza. Indicação de um equipamento que para um dá certo, que para outro vai dar certo também. Então, nessa parte foi muito produtiva. E até hoje a gente tem esse grupo de amigos que troca ideia. E nesse período da lanchonete, a gente veio a pandemia, né, cara? Quando veio a pandemia, eu pensava muito já nessa questão assim, pô, ou eu faço isso aqui dar muito certo, ou eu fecho, né? E a gente não estava preparado para o delivery, para o tanto que ela ia crescer no período da pandemia. A gente tinha um delivery muito fraco, eram 5 opções de lanches no iFood. O iFood também não vendia muito também, era bem assim, morno. Eu acho que parece que o iFood cresceu muito no período da pandemia. Sim, com certeza. O delivery como um todo, né? Nossa, pelo que eu vi lá, o iFood cresceu, o que ia crescer em 20 anos, ele cresceu em 1 ano. Sim. E nessa época a gente viu que com a pandemia o cliente não podia comer no local. Então eu comecei a estruturar melhor o delivery. Aí o iFood, a gente começou a entrar nas campanhas, comecei a estudar como que funcionava, foi o que fez um diferencial muito grande pra gente. Aí a pandemia a gente alavancou. E eu fui querer comprar um ponto de cachorro-quente, que é o que eu tenho hoje. Só que o dono era muito ruim de negócio, ele não queria vender. Ele queria um valor, eu falava, não, eu dou tanto. Ele falava, não, eu quero tanto. Eu falei, não, eu te dou tanto. E eu ia aumentando minha proposta, mas não chegava na proposta dele. Um dia eu cansei... Isso já no imóvel que é hoje? Essa negociação? Eu queria comprar esse imóvel e ele não dava R$1 de desconto. Ali na concessão? Mesmo sendo concessão, você pode vender um para o outro. Não legal vender, né? A prefeitura não gosta que vende, não, nada, mas sim, ninguém dá nada de graça para o outro, né? Sim. Eu queria muito aquele ponto lá. E era um ponto que estava meio caidinho, né? O senhor trabalhava sozinho com a esposa dele e tal. Era dog? Era dog. Era Hot Dog Brasil. Aí ele tá até na Carolina Florence dele lá, o cachorro-quente dele é muito bom, ele já trabalha há muitos anos com isso também, tenho muito respeito lá por ele. Mas deu certa negociação e ali a gente conseguiu fixar um lugar para trabalhar com estrutura para a galera comer, para o funcionário trabalhar. E assim que a gente comprou, eu estava muito na dúvida, porque era um valor um pouco alto, cara, de compra. Eu falei, pô, será que eu faço esse investimento? Será que eu não faço? Minha esposa preocupada, tinha prestação da casa para pagar, você com suas contas tudo certinho em dia. Eu falei, pô, vai assumir essa dívida, assumir uma prestação alta. Eu lembro que quando eu falei assim, não, Deus falou pra gente que a gente vai prosperar nisso aqui, a gente não pode ter dúvida, né, cara? E a gente comprou. Quando a gente comprou, deu uma arrumada e entrou, nossas vendas triplicaram, cara. E com a mesma estrutura, você tem uma venda triplicada, cara, o faturamento aumentou, tudo melhorou e a gente agora tá almejando isso, sabe? Isso, 21, 22? Isso já foi 23. 23 pós-pandemia já. Pós-pandemia. E aí eu comecei a entender que o trabalho estava muito legal, estava muito gostoso, já tinha uma equipe formada, eu já estava ficando mais tempo em casa, praticamente eu não estava mais indo trabalhar à noite, tinha cozinheira tocando a cozinha, eu falei, pô, tá muito fácil isso aqui, né, cara? Eu preciso entender como que eu faço para melhorar os meus resultados, não só para mim, mas para os meus colaboradores, porque eu já tive funcionário de 17 anos, 15 anos que saíram ou voaram em uma outra empresa, ou foram montar uma lanchonete, um cachorro-quente e não deram certo. Você sabia só do produto, mas não sabia da gestão. Então eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha gestão para poder fazer a diferença nesses funcionários que estão aqui comigo hoje, porque eu quero fazer a diferença na vida deles também. Aí eu fui correr atrás de ver, pô, o que é esse negócio de mentoria, né? Por que tem gente que tem 4, 5, 10 unidades, 20 unidades, e eu aqui não consigo sair da primeira, né? Já tentei abrir... A gente tentou abrir uma vez em Piracicaba, não deu certo. A gente tentou abrir em Sumaré, não deu certo. Mas eu estava muito naquela de querer aprender com os erros. Eu achava que era melhor a gente aprender primeiro para depois fazer o certo, né? Aí que entra a Movia, né? A gente vai chegar lá, calma. Vamos parar aqui. Chegamos onde a gente está no Tiles. Você já contou histórias engraçadas, contou histórias felizes, tristes.
Antes da gente entrar no Movia, me fala, é que ele tá linkado, né? Hoje, onde você tá, delivery, quanto que você vende, quantos funcionários tem? Abriu Valinhos recente, né? Abriu então, Valinhos, vamos falar um pouco do presente e aí a gente já entra na Movia. Valinhos veio como assim, eu já queria montar em Paulínia uma unidade, já estava fechando, tem uma colaboradora nossa que a gente já está fechado, acordado de montar lá, e a gente já estava olhando ponto e tudo mais, só que veio uma oportunidade de montar em Valinhos. Alguns amigos meus lá estavam com um restaurante de meio que fechando, eles iam parar a operação, eu falei assim, cara, vamos montar um Chili's Hot Dog em Valinhos, eu tenho muitos clientes daí que vêm comer aqui, eu acho que a gente vai fazer um link legal, que o pessoal só não vem mais porque é meio distante, meu. Vamos fazer o teste? Ele falou, cara, vamos embora. Para transformar um restaurante numa dogueria era muito mais fácil, porque usa muito menos equipamento, né? E o cachorro-quente, por ser um produto muito universal, que todo mundo gosta, eu acho que vai dar bom. E aí foi, cara. Personalizamos o lugar e fizemos uma inauguração bem reservada, sem muito barulho, para poder primeiro treinar a equipe, né? Porque o cachorro-quente ele precisa de uma mão de obra que tenha uma visão de fazer um cachorro-quente bonito, bem feitinho, para uma entrega legal, e isso você não consegue pegar do mercado o pessoal já pronto, você tem que preparar. Então a gente começou na primeira semana devagar, na segunda semana a gente abriu para o salão, e depois a gente contratou lá um social, um influencer da cidade, e foi um resultado assim... Inesperado, assim, a gente já vende mais do que Campinas até, sabe? Caramba. Tem noites assim que eu olho assim e falo, mano, esses caras estão errados. Eu fiquei no primeiro mês muito focado na loja, dando treinamento, ensinando como é que funciona a língua, né, a imagem do Chili's Hot Dog. Eles entenderam, eu já saí da operação e eles estão replicando. Vai dando um probleminha aqui, um probleminha lá, mas a gente vai aprendendo e eu vou mostrando para eles como é que é o passo a passo. Só que foi um modelo de negócio em que deu muito certo, porque o que não deu certo nas nossas unidades anteriores, eu já entendi o recado, sabe? Como eu não posso terceirizar as decisões, eu não posso terceirizar a gestão, eu tenho que fazer parte ativamente para mostrar como é que funciona todo o idioma, a língua, o jeito, como que trata o cliente, como que monta o produto, como que reserva, como que se diminui desperdício. E assim, para mim foi muito natural, para eles foi muito nervoso, né, porque era novidade para eles, mas eu consegui orientar eles de uma maneira que foi assim, até hoje, já tem quase 2 meses já que vai fazer, tá assim, batendo recorde de vendas todo o final de semana que passa, vende mais, tem um nível de satisfação do cliente muito alta, a gente já percebe que a concorrência da cidade, que era uma concorrência que estava conformada ali com o que eles tinham, já estão começando a querer investir também para poder fazer um serviço mais bem feito para o cliente, a gente fala, pô, estamos provocando mudanças na cultura ali, no ambiente da cidade, né? Eles estavam muito acomodados e de repente você vem com um produto que para eles é uma novidade, inovador, e o pessoal fica, né? Todo mundo quer saber, né? Então tá muito legal, tá muito gostoso. Agora a gente quer ir para Paulínia também. E aqui é interessante porque eu acho que essa adaptação fácil em Valinhos foi uma mensagem para você também, né? Sim. Porque eu lembro que quando aí, já entrando no Movia Pro, né? Quando eu conheci o Marcelo a primeira vez, a nossa primeira reunião foi lá na Vila Gulosa, lembra? Nem era cliente, né? Eu fui conhecer, eu comecei a perguntar para ele os números dele, quanto fatura, quanto sobra. Eu falei, Marcelão, esse negócio aí, cara, essa conta tá muito boa, né? Só que aí você já vinha com esse monte de trauma dessa história que você contou, né? Sim. 55 funcionários, chuva, carrinho, sócio, não sobra dinheiro, não quero crescer, não quero saber disso. Então, quando eu vim a primeira vez provocando ele de que o negócio era escalável, a sua primeira reação foi essa, né? De falar, não quero saber disso e tal. Só que, tipo assim, o Marcelo, ele é um cara muito bom, velho, muito bom. Além da comida e da marca, ele é um empreendedor muito bom. E aí, eu ficava na cabeça dele, até que a gente nem virou cliente naquela época ali, né? Aí teve o Move Experience, o Marcelão veio, e aí a gente começou a fazer um plano de expansão para ele, porque foi o que eu falei nos outros episódios. Lá no Move Pro é uma galera que tá em constante expansão, assim, né? Meio que o ambiente te cutuca ali pra você, sai da cadeira, velho. Tá todo mundo saindo, entendeu? Vai crescer. Então, e aí surgiu a oportunidade de Valinhos, foi muito legal, a gente foi lá prestigiar a inauguração, todo mundo do Move Pro, e ver esse sucesso assim rápido
com você confortável, né? E já querendo ver outros, porque acho que era um bicho de 7 cabeças, Nossa. que depois você viu que era um cachorrinho poodle, né? Que dava para domesticar tranquilo ali, com a sua experiência, com o que você construiu, né? Sem dúvida. Não que não tenha risco, né? Mas era muito menor do que você achava, né? E aí hoje já está em processo de expansão aí vamos entrar no Movia, cara. Eu queria saber qual que é a maior fortaleza, assim, do Movia Pro para você que virou sua chave, sabe? Qual dos entregáveis é a comunidade, são os hot seats, são os acessos, é o ambiente? O que foi... A gente vai fazer agora 6 meses, né? Entrou em novembro. Qual que foi o maior diferencial nesses 6 meses aí para você, em termos de negócio e em termos de empresário mesmo, sabe? Cara, o Movia Pro para mim foi espetacular, assim. Naquele primeiro encontro que a gente se falou, eu já estava decidido ali que eu ia fechar com você, né? A gente acabou não fechando. Uhum. Mas eu falei assim, cara, eu preciso ter... Eu senti de você uma energia que eu falava, cara, é o que tava faltando para mim. Porque o tempo todo a gente fica pedindo para Deus, Deus, me orienta um caminho, me coloca pessoas na minha frente para que eu possa me comunicar, para que eu possa entender, abrir meus horizontes, né? Abrir minha visão. E quando eu fui lá para conversar contigo, cara, eu falei assim, puta, esse cara é muito pica, velho. Eu tenho que fazer parte da comunidade dele. Eu tenho que fazer parte. Aí você tava ali trocando ideia, você falou assim, Marcelo, eu atendo uma galera que tem comércio e tal, e eles até hoje fazem pedido num papel, cara. Aí eu olhei assim, porra, cara, eu faço pedido num papel também. Né? Não vou fechar com esse cara não, mano. Aí eu falei, cheguei em casa, minha mulher falou, e aí, como é que foi a reunião? Eu falei, mano, o cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ali eu nem fechei com o cara e já vou melhorar um negócio na minha empresa. Só na reunião, né? Não, aí eu cheguei na minha empresa... A galera me cobra, velho. A galera da Bruna me cobra. Você fica entregando muita coisa na reunião. Eu cheguei na minha empresa, cheguei para os funcionários, arranquei todos os tabletinhos deles de comando. O que foi, Marcelo? Não, isso aqui já era, isso é passado. Eu falei, como assim? Não, a gente vai fazer pedido na maquininha. Na maquininha, já tinha falado com o meu gestor de tecnologia lá, ele falou, Marcelo, dá para fazer, a gente implanta isso hoje. Eu falei, dá para fazer isso hoje? Ele falou, dá. Cara, eu fiz a reunião com os funcionários. Isso aí já melhorou muito. Nossa senhora, velho. A comandinha voava, velho. Isso é um exemplo bom, mas é uma lição pra mim, viu? Fico entregando segredo em reunião de orçamento. Não, eu falava assim, não, o cara é muito pica. Eu ficava o tempo todo falando, o Lucas é muito fera, velho. Eu tenho que entrar pra mentoria dele, mas eu não posso entrar com comanda de papel, velho. Porque, cara, as comandas de papel dava muito trabalho, velho. Perdia, não sabe o que tá escrito. Tipo, o cara tirava pedido primeiro, aí depois ia para a produção produzia, pegava o papel, mandava pro caixa, o caixa registrava para depois cobrar. Cara, o que de gente ia embora sem pagar? O que acontecia de comanda cair, passar cliente na frente, ter reclamação de cliente, e o funcionário que escrevia, o outro não entendia. Nossa. O cara escrevia ketchup, o nego entendia catupiry, sabe? Era uma merda. E isso era uma coisa que era uma dor que a gente tinha todo dia. Eu falava, velho, como é que eu melhoro isso? Tem que vir a comunidade. Uma tecnologiazinha, pum. Aí a tecnologia tava na mão, cara. Era só querer. A gente já tinha o sistema e já tinha tecnologia. Era só integrar os dois? Não. Foi, cara, no dia que eu falei com você, na hora do almoço, de noite já tava funcionando. Implantação mais rápida que já teve. Aí o meu funcionário... E a equipe, gostou? Gostou muito, né? Gostou nada, velho. Não gostou? Ninguém gosta de mudança, velho. Caramba, era... No começo, no primeiro dia, o pessoal rateou. Não dá certo. Eles falavam, não, eu vou pedir as contas. Teve funcionário que ia pedir as contas, cara. Por causa da maquininha. Porque travava. Chegava na hora da maquininha, já dava... onde que eu aperto? Como é que eu faço? Com medo de errar, né? Normal. Eu fazia reunião com os caras, fiquei em cima. Não, e outra, se você ouviu no almoço e implantou à noite, não deu nem tempo de treinar, né? Não deu tempo. Eu queria que se for, né? Vai treinar aprendendo. Aí, velho, cara, foi uns 10 dias de perrengue, né? Porque a gente implantou, mas como é que funciona? Ninguém sabe. O cara que botou lá também nunca tinha feito assim tão rápido, sabe? Aí a gente foi aprendemos. Tinha que mudar isso aqui, mudar aquilo lá, botar. Aí teve que organizar o negócio. Demorou 10 dias pra ficar bom. Depois de 10 dias eu cheguei pra galera, e aí? Vamos voltar pro papelzinho? Aí ninguém quer sair do papelzinho, né, velho? Aí ninguém quer sair da maquininha. Aí todo mundo ali. Aí, cara, é muito prático, porque você tá na mesa, você faz um pedido nessa mesa, já manda, imprime lá na... Já cobra, já pode ir embora o cliente se ele quiser. Já cobra e o pedido já sai lá na cozinha. Cara, na hora que eu vi isso acontecendo, eu chorei, velho. Eu senti um preenchimento de um vazio que eu tinha aqui dentro, assim, eu falei, mano, o cara é muito pica, velho. Eu nem fechei com o cara já tá fazendo minha empresa. Eu chegava em casa do trampo, minha mulher
olhava pra mim eu com um sorriso aqui, assim, ela falou, e aí, vendeu muito? Eu falei, não, é A o negócio do maquininha sistema que funciona. tá dando certo. Aí ela falava, mas por quê? Eu falei, não, o Luca é muito fera, o Luca é muito fera. Não, mas antes do papel, o cara tinha que ir lá no caixa pagar. Você pagava depois do consumo. Isso, pagava depois do consumo e a gente tinha várias mesas na calçada. Tinha umas 15 mesas na calçada. E acontecia muito, cara, de final de semana, você tava com a mesa 10 lá no canto. E todo mundo trampando aqui. De repente você olhava, cadê a mesa 10? Velho? Vazou. O Vazou. povo é mau caráter. Vazava, né, velho. Nossa, não dá pra acreditar. 4, 5 dog e uma coca 2 litros. O cara ia embora sem pagar, velho. Os negros estavam lá, eu não esqueço até hoje, eu tava lá sentado assim no caixa olhando e eu já tava desconfiado da mesa, né? Que o cara ia vazar. E a gente olhando aqui, trabalhando, olhando assim, cara. De repente, encosta um carro, abre as 4 portas, os negros entram correndo, o carro sai vazado, velho. Desse jeito, na má intenção mesmo. Na maior das má intenção, velho. Eu falei, puta, perdi ele, 180 pau. Falei, caralho, aí, ó, mesa de prejuízo. Aí, cara, mas já teve mesa com família, sabe? Eu mesmo atendi uma mesa que o cara falou, posso comer no carro? Tava chovendo. Eu falei, pode comer no carro, eu sirvo vocês. Levei ketchup, levei mostarda, levei suco, levei guardanapo. Um pai, a mãe e uma menininha de 4 anos de idade, assim, comendo. E eu indo lá, levando mostarda, levando ketchup. Teve uma hora que a chuva deu uma intensificada, assim, eu no caixa, falando no WhatsApp com o cliente e tal. Aí eu fui olhar no sistema, a mesa 1 tava em aberto. E a mesa 1 foi o cara que pediu pra ir no carro, né? Eu olhei o carro e falei, cadê o carro? Fui embora. Eu falei, puta, cara, olha, que exemplo que o cara dá pra família, né? Então foi uma solução que realmente era uma dorzaça. Meu Deus do céu, você não faz ideia. Por isso que eu olhava assim e falava, nossa, o Luca é muito pica. Ele é muito pica. Aí teve e depois que entrou, Aí teve o Mova Pro lá, teve aquele movimento do João Barcelos, eu só separando, só esperando. Eu falava, vai Marcelo, vai lá. Eu falei, mano, não tem, agora não dá mais chance. Eu já tinha fechado com o cara lá atrás na Abelha Golosa, agora eu vou ter que ir. Aí foi só uma semente que a gente plantou lá. Deus é bom. Você já tava no meu coração, fazia tempo. Que bom, velho. Eu já tava vendendo, não sei, pô. Eu tinha um monte de gente perguntando de consultor, de mentor, eu já mandava o seu contato pra um monte de gente. Eu nem era seu cliente ainda. Eu falei, não, vai que esse cara é fera. Aí, quando eu entrei, né, entrei por grupo, eu falei, porra, velho, olha quanto cara pica, mano, aqui. Tinha os caras da Casa do Lago lá, né, eu já era cliente dos caras, já admirava os caras lá de Olambra, que eu ia lá. Falei, mano, os caras tá aqui. Aí eu vi os caras no Cambuí, eu falei, mano, aí eu entrei pro grupo, falei, galera, cachorro quente pra todo mundo, né? Foi mesmo. Não, eu fiquei muito feliz, velho. Muito feliz de participar daquele negócio. Eu falei, pô, tem nego aqui, tem 5, 6 unidades, 10 unidades. Eu já conheci uma galera também. O pessoal da família Yamada lá, que eu sou super amigo. Visito a fábrica dos caras. Os caras têm 38 lojas e abrem uma por semana, sabe? Sim. Esses caras são muito acessíveis de você tá perto e você sente a sinergia, né, cara? Só que você sentir a sinergia e olhar assim, e depois chegar em casa e ativar aquilo é diferente. Sim. Você tem um certo medo, né? Um certo receio. Mas você vai lá no Move Pro, lá conversando com uma galera lá, teve um cara que falou assim, Marcelo, ter uma loja e ter 10 lojas, a dor de cabeça é a mesma. Você vai ter medo para montar a segunda, mas tem que aprender que o medo vai fazer parte. Não vai ser através de nenhuma consultoria, nenhuma magia, nada que você vai tirar o medo de você. Às vezes a gente faz um evento super grande com palestrantes e uma conexão que você faz na cadeira ali com... O cara senta do teu lado e fala te dá um insight e você fala, caramba. Teve uma vez que eu conversei com um cara de um lado assim, eu falei, mano, 5 minutos de evento eu posso ir embora. O cara me falou uma coisa aqui que pum na minha mente. Aí você vai captando esse monte de pessoas e de energia, e de fala e de conversa, e você vê que isso faz parte mesmo de um ecossistema natural, que eu acredito muito nessa coisa da evolução humana, a gente tem que evoluir, só que você aprende, pô, vai ter medo, mas vai com medo mesmo, cara. É isso. O cara tem 7 unidades aqui, uma em cada cidade, eu falei, meu, como é que o cara consegue? Ele falou, Marcelo, monta e depois organiza. Tem coisa que você vai falar assim, ó, você já tem manual, você já tem processo, você já tem gente estudada. Você acha que você vai abrir a loja e não vai dar problema? Vai dar pau pra caramba. É isso, mas a gente tá aqui pra resolver, né? Mas é assim que funciona. A gente, como empreendedor, é resolvedor de problema. Você tem que entender que você já sabe o caminho de fazer dinheiro, você só tem que multiplicar isso para mais pessoas ganhar mais dinheiro também. É isso. E aí eu acho que aí é onde que a coisa funciona. Então essa comunidade gostosa, essa orientação do delivery que ajuda bastante, mas você tá acessível a pessoas, pô, a gente no primeiro encontro lá foi conhecer a Casa do Lago, do Shopping Dom Pedro, você ter acesso a entrar lá dentro, conversar com o dono, você vê que o cara tá ali todo nervoso, falando da história, do trabalho dele, eles falam, porra, mano, o cara fez um investimento de milhões. Pô, na hora que ele falou que ele investiu lá 5 milhões, sei lá, 4 milhões,
Milhões. Eu falei, pô, eu tô negando de fazer um investimento de 100 mil aqui. O cara investiu milhões lá. A importância do ambiente, né? Aí eu falei, mano, não quero mais 100 mil, eu quero um negócio de escalar. Agora você fica com sede, com fome Não, de fazer e tem uma frase, junto, cara. tem uma frase que tá muito famosa no meio dos empreendedores aí, que depois que vê, não dá pra desver. Exatamente. Então, depois que você viu, você fala assim, mano, existe essa possibilidade? É Depois isso que eu você quero, vê, né? não dá pra desver, cara. Entendeu? Depois que você aprendeu, você não desaprende. É isso. Pô, Na hora muito que massa, você tem Marcelão. esse acesso, você fala, mano, é pica. E ver você trabalhando, né, velho? Depois que eu vi seu vídeo lá, você falando da sua história também no YouTube, não é só um rostinho bonito do olhinho, né? Claro, chegou fazendo bem feito. O cara passou os perrengues também. Eu passei cada Graças perrengue a Deus, e né? eu falava, mano, não é possível. Eu acho que tudo que a gente é hoje é fruto do perrengue, né? E o perrengue vem pra fortalecer, É isso, né? com certeza. O próprio Flávio Augusto fala, velho. Não existe perfeição antes de muito conflito, de muita chuva, de muito temporal. Ali que depois vai ficar fácil. Na hora que tá acontecendo, que você tá apanhando, que você tá naquele negócio de querer fazer dinheiro, querer fazer resultado, você, pô, por que isso tá acontecendo comigo, né? Sim. Você tá indo trabalhar, fura um pneu do carro, você fala, nossa, mas meu Deus, eu tô tentando vencer. Aí você fala, não, depois que passa tudo, que você resolve tudo, você... Tem aquela brisa boa, né, cara? É isso. E a coisa vai fluindo. Isso é bom demais. Cara. Muito bom, Marcelão. E futuro, Marcelão? Pro Chili's Hot Dog, agora que a gente tá na sua bota aí pra expandir. Já expandiu a primeira, deu bom. Já quero montar a terceira, a quarta, a quinta, assim. Cozinha central. Nossa, meu, eu já a minha cabeça ficou tão aberta, assim, cara. Eu tinha um sonho de comprar uma geladeira 4 portas nova, né? Antigamente comprar umas coisinhas usadas. Eu já fui lá na Bordão, comprei uma geladeira nova, já comprei uma batedeira nova, eu tinha só um funcionário na cozinha, já tô com 3. Aí eu fico olhando assim, falei, cara, nossa, que loucura isso. Não dá pra dizer mais. É isso. Eu já tô achando que a cozinha tá pequena, já vou ter que expandir. É isso. Né? A gente fala, pô, a cozinha vai ficar pequena. E a gente tem que olhar para isso, cara. A gente tem que olhar, poxa, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. A minha funcionária outro dia estava trabalhando lá, ela tá passando um perrengue para comprar um carro. Meia dúzia de palavras que eu falei positiva para ela, que ela vai conseguir comprar um carro dela se ela se esforçar do jeito que ela tá se esforçando, só ter tempo, ela já começou a se emocionar, falando, pô, vocês aqui acreditam na gente. Eu falei, cara, se Deus botou eu nesse caminho, que eu vou prosperar e vou fazer a diferença na vida de mais pessoas, por que eu vou ficar segurando isso? Sim, com certeza. Né? Então eu acho que a gente tem que olhar, não pra gente se querer ganhar sozinho, a gente tem que olhar para as pessoas que estão à nossa volta e falar, cara, esses caras também estão querendo vencer na vida. Sim. Eu tenho um funcionário hoje, que ele trabalhou comigo, ele veio de uma história de vida sofrida, foi crescendo comigo, chegou uma hora, Marcelo, eu preciso ganhar mais. Eu falei, cara, eu não consigo pagar mais isso para você. Ele falou, vou precisar sair. Eu falei, vai com Deus. Hoje, cara, e ele fala para todo mundo que ele aprendeu com a gente. Hoje ele é coordenador de todos os gerentes da rede do Savenhago, cara. Caramba. E ele falou, Marcelo, eu aprendi a comunicação com você, cara. Tudo que eu exerço hoje, eu aprendi trabalhando do teu lado, cara. Eu perdi de ter esse cara do meu lado crescendo comigo, porque naquela época eu não estava pensando em expansão. Mas eu fico pensando hoje. Esse cara poderia ser um... Não, e esse cara vai voltar a trabalhar comigo. Ele ainda vai trabalhar comigo. Porque, querendo ou não, trabalhando de CLT tem as suas limitações. Sim. Né? Chega uma hora que você não vai crescer mais. Ele é um cara de ambição. Sim. Ele é um cara de que ele ainda vai querer crescer muito na vida dele. E eu vejo que eu tenho a oportunidade de fazer ele alcançar esse nível junto comigo. Poxa, imagina que fera, né? A gente crescer junto. Esse cara tá no meu radar ainda. Eu vou ter unidades com ele também. Sim. Mas a minha equipe hoje eu tenho plena certeza que todos que estão trabalhando comigo ainda vão ser parceiros comigo de negócio, que vão ter mais as suas equipes e fazer a coisa fluir. É isso. E ó, Chili's, a gente está planejando um processo de franchise, então talvez você pode ser um franqueado um dia do Chili's Hot Dog. Só para uma palhinha pra galera, Marcelão, quanto que é margem de lucro líquido hoje de uma loja saudável? Pro Chili's Dog? É. Tá em torno de 30%, cara. 30% de lucro líquido. Então, faz uma conta sua aí, tá? Se o cara faturar 150 mil, sobra no bolso dele 45 mil. Essa é a conta. Essa é a conta. Aí é muito... Foi essa conversa que eu tive com ele que eu falei, Marcelo, esse negócio é muito bom, velho. Tem que replicar que vai ter um monte de gente querendo abrir Chili's Hot Dog. Cara, bom demais. Muito feliz. Tenho certeza que desse papo vai sair muita gente interessada aí em ser seu sócio. E, Marcelão, quem são suas referências, mano? Pode ser gente que já foi, que tá vivo, figura pública, artista, super-herói, quem você quiser. Cara, né? Eu sou muito pé no chão assim, de referência, eu busco pessoas tão muito próximas que eu vejo que tem resultado, cara. Deus em primeiro lugar, não tem como falar sobre isso. Eu uso muito a galera da família da Yamada, que eu acho muito lindo a cultura deles. Eu já fui numa entrega de carta de valores deles
Eu achei incrível os pioneiros lá da família. Eles já não trabalham mais, mas toda decisão que é tomada pela base, eles vão nos pioneiros e não fazem nada se não é autorizado pelos pioneiros. Cara, isso eu aprendi muito. Você é uma pessoa que é minha referência. Obrigado. Eu acho Sempre demais. uma honra. O Adriano também, do Estação Campineira. Eu vejo assim, eu gosto de pessoas que têm essa sinergia, que eu tô perto, que eu posso estar junto, porque essa conexão de aprender, não só na minha visão, mas olhar, pô, o que para você faz a diferença e que pode fazer a diferença para mim, né? Que nem o exemplo do cartãozinho, de tirar o papel do pedido. Cara, não tem como eu ter uma referência de uma pessoa inatingível, inalcançável, né? Eu gosto muito do Flávio Augusto, eu gosto muito do Joel J, que eles têm um mindset já muito preparado e vão abrindo um pouco da gente, trazem pessoas legais nos podcasts deles, mas tá perto de pessoas assim que vivem a realidade, querem fazer transformação na vida das pessoas e já executam isso, são as minhas maiores referências, cara. Massa. Quando você convida para ir num evento, eu falei, cara, eu tenho que cancelar qualquer coisa que eu preciso estar lá junto, porque é muito positivo, é muito gostoso, e eu acredito muito nessa coisa da energia, cara. A gente se fortalece, a nossa energia se renova, se fortalece, estando com pessoas de energia de alta potência, sabe? Verdade. A gente começa a ampliar e elevar a frequência da coisa. Então, a gente também é energia para as pessoas que trabalham conosco, e a gente tem que ter essas pessoas, essas referências aí, porque somos pessoas, acho que a gente ainda tem muito caminho para trilhar e para frente, acho que tem muita coisa boa para acontecer, Sim. tem uma comunidade muito boa que você está organizando aí, a galera que te admira também, que te segue, que também são exemplos, e às vezes muitos deles nem sabem disso, mas Sim. que também são referências de sucesso. O cara do Naias lá, pelo amor de Deus, aí o Arthurzão Monstro. é monstro demais, velho. Você vai lá para comprar um produto dele, você vê a excelência, a preocupação nos detalhes, a postura do funcionário, a postura dele, o produto, a entrega, a embalagem. Você fala, mano, que lindo. É música para ouvir. mesmo, Isso aí é mesmo. colírio para os olhos. Você fala, cara, não dá vontade de você ir embora. É. Você quer participar daquele momento, daquela intimidade dele, sabe? Ele apresentar a cozinha, mostrar o funcionário trabalhando feliz. Cara, isso é lindo. É lindo. E foi o que eu falei pra vocês, galera. Move a Pro tem que ter comida boa. Se a sua comida for ruim, a gente vai melhorar, né? Então, assim, Melhor. pra sua comida ser boa, porque é isso, cara. E chega sexta-feira, a galera tá lá trocando delivery. Um pede Tiras, um pede Punch, um pede Naias, outro pede Zetu, outro pede Estação, frango atropelado, Zuca, Estiva. Então, Tanks. Então, cara, tem sido momentos muito massa assim mesmo. Marcelão, curtiu? Amei, cara. Foi bom o papo? Demais, cara. Tenho certeza que foi proveitoso pra galera. Conseguimos resumir 34 anos em 40 minutos, mas acho que foi muito proveitoso pra galera. Enquanto eu vou preparando as perguntas finais aqui, deixa pra galera suas redes, onde te encontra, endereço, delivery, faz o merchan seu aí que eu vou preparar as perguntas finais pra você aqui. Chili's Hot Dog está presente na Avenida Imperatriz Leopoldina, número 609, um quiosquinho bem charmoso e bonito para te atender. Estamos em Valinhos, na Avenida dos Esportes, número 542, trabalhando com delivery, entrega própria, também nas plataformas 99 e iFood. Em breve nós vamos para Paulínia, Indaiatuba, Jundiaí, Vinhedo. Benção, que benção. É isso aí. Ó, vou falar o meu pedido lá, hein? Hot dog catupiry com adicional de bacon e molinho de pimenta, velho. O molinho de pimenta dele não é um molinho líquido, ele é um azeite com pimenta, alho, tempero que você põe ali. Putz. É o vinagrete de pimenta. Vinagrete de pimenta que você chama? É ele. É dedo de moça em conserva com cebola roxa e dente de alho. Putz, isso aí é delícia demais, galera. Tanto que na última vez que eu pedi delivery, eu falei, Marcelo, cadê minha pimenta? Ele falou, mano, no delivery tem que pedir, não vem. Aí eu aprendi, na próxima eu vou pedir pimenta. Marcelão, muito bom ter você, viu, mano? Prazer, sua história é inspiradora. Tenho certeza que você tem muito para agregar, a sua trajetória futura, ela é promissora demais. Tenho certeza que você vai colher muito fruto. Amém. E toda essa trajetória sua de perrengue, ela formou quem você é hoje. Sem dúvida. Você que tá no perrengue aí, velho, passe por ele que ele vai te dar costas largas, vai te dar aprendizado para no futuro você colher fruto dessa história e tá aqui um dia talvez contando a sua história de quando você viveu o perrengue, né? É isso aí, todos vivemos, né? Todos nós, né? Boa, para finalizar, perguntinhas rápidas, Marcelão. Vamos lá. Crescer ou lucrar? Crescer. Intuição ou dados? Os dois, né? É um pouco de Uma cada. intuição em primeiro lugar, né? Planejador ou executor? Cara, essa pergunta é difícil, né, cara? Executor implantou a máquina em 100%. um dia. Executor 100%.
Fazer mais ou fazer melhor? Fazer melhor. Fazer melhor? Margem alta ou volume alto? Margem alta. Reduzir custo ou aumentar vendas? Aumentar vendas. Promoção ou geração de valor? Geração de valor 100%. Sempre. Muito giro ou ticket médio alto? Os dois, né, cara? Mas o giro ajuda bastante, cara. Se tiver giro com ticket, aí Aí é melhor ainda. aí é melhor, né? Simplicidade ou inovação? Cara, os dois vai junto, né? A simplicidade a gente não perde, porque é a nossa essência, mas a inovação é inevitável, porque a gente tem que acompanhar a modernidade, a gente tem que entender onde o cliente está comprando, a gente tem que entender onde que a imagem está sendo divulgada, e a gente tem que entender como a gente tem que estar melhor posicionado nos dois. É isso. Velocidade ou capricho? Capricho, entrega no rápido. É isso. Visual ou sabor? O sabor em primeiro lugar, mas não deixando um visual de lado, porque o cliente come primeiro com os olhos, segundo com o nariz e por último com a boca. Primeiro com os olhos, segundo com o nariz, por último com a boca. O cara Boa. olha primeiro, vê que é bonito, sente o cheiro, o sabor já é inevitável. Boa. Frete grátis ou cupom? Frete grátis. Delivery ou salão? Os dois. Delivery não dá para evitar, mas o salão a margem de lucro é melhor, né? A gente também não pode deixar de E lado. é prazeroso, né? É muito gostoso, cara. Gestão de pessoas, treinar ou trocar? Treinar 100%. Equipe barata ou equipe boa? Equipe boa. Controle ou confiança? Confiança em primeiro lugar. Boa. Delegar ou centralizar? Centralizar. Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. E a última, que a maioria dos empreendedores responde a mesma. Segurança ou risco? Eu vou no risco, né? Todo mundo, né? Todo mundo. É coisa do empreendedor. É né? isso, não tem Se jeito. for com segurança, o medo prevalece e você não vai, né? É isso. Muita gente conversa comigo, eu faço isso aqui. Cara, mete a cara, velho. Vai pra cima. Deus nunca vai te dar uma pedra mais pesada daquela que você vai conseguir carregar. Então você tem que confiar no taco, cara. É isso. Deus tá do seu lado, Ele é o nosso Pai Criador, e eu acho que nunca vai deixar a gente passar. Se você passar um perrenguinho, é porque ali na frente alguma coisa você vai tirar disso. É isso. Cara, e você falando da Bíblia sobre risco, né? Quantas histórias que os caras se arriscaram ali, tipo assim, Davi Golias, Arca de Noé, Moisés, tipo, Abraão. Pô, o risco tava inerente nos caras, velho. Tipo assim, não tinha nada que se apegar além de fé e trabalho. Muita fé, cara. É isso. Muita fé. É isso. Gente, esse foi o Marcelão, Chili's Hot Dog. Cara, um dos melhores da cidade, empreendedor raiz. Espero que você tenha aproveitado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha útil a pessoa ouvir esse vídeo, comenta, compartilha, curte. Se você estiver assistindo, tira uma fotinha, marca a gente, quero ver você assistindo, me conectar com você. E toda sexta, empresário novo, de verdade, raiz, mão na massa, aqui sendo entrevistado por nós. Eu espero você no próximo episódio. Muito obrigado.